A história começa com este sistema dizendo a alguém que não é divertido estar com ele, portanto, exige que ambos se apaguem, despedindo-se assim da pessoa, mas agarrando-se ao sistema. Esse rapaz, chamado Ayun, é um viajante dos destroços, e por não ter talento para cultivar a imortalidade, foi abandonado pelo seu sistema. No entanto, não nos deixemos enganar, pois quando o sistema o deixa, o rapaz diz que estava fingindo e está feliz porque o sistema finalmente se foi. Ele nos conta que esse sistema lhe dava tarefas até a morte, e talvez olhar com desdém para o resto do mundo e tornar-se um cultivador imortal superior seja o sonho de todo viajante, mas não para ele, pois os sonhos desse rapaz são diferentes dos demais. Aproximando-se de uma bela dama com vestido vermelho, ele nos diz que seu único sonho é se casar com uma mulher grande e bela, como sua noiva, Carron, por quem se apaixonou à primeira vista há um ano, e agora estão prestes a se casar. Apesar de sua noiva ser linda e adorável, ela não é como essas imortais competitivas lá fora, sendo uma mulher comum e frágil. Embora sua família seja rica, ela não é arrogante e sabe como ser uma boa garota. Enquanto nos mostravam como eles trocavam carinhos mutuamente, Ayun, ao ver que sua noiva está usando o vestido de noiva, pergunta por que ela o veste tão cedo, ao que a moça responde que quer usá-lo mais vezes para mostrá-lo ao marido, já que, afinal, depois do casamento, poderia se desgastar. Ayun pergunta se só o vestido de noiva vai se desgastar, questionando se ela não confia nele. A moça corada responde que apenas porque ela tem trabalhado em suas poses para fazê-lo feliz. Ayun, empolgado ao ouvir isso, diz que essa moça simplesmente satisfaz todas as suas fantasias sobre uma esposa, e ele não se importa se não puder ter um tipo supremo de cultivo de longevidade, desde que envelheça ao lado dela e tenha uma casa cheia de filhos e netos. Isso será suficiente para fazê-lo feliz. Quase a beijando, essa garota interrompe o beijo, pois segundo ela, é azar marido e mulher se conhecerem antes do casamento, e essa é uma regra que existe desde o início dos tempos. Eles não podem desafiar essa regra, segundo ela, pois algo muito ruim acontecerá se encontrarem antes do casamento. Apesar de dizer isso, para questionar tal interrupção, ela irrita o casal que a olhava fixamente. Baseando-se nessa garota, eles nos dizem que é a criada que não tem senso de humor, a qual leva Carron, se desculpando assim com Ayun por fazer isso. Enquanto Ayun vê como a criada leva sua noiva, ele diz à moça que está tudo bem, pois haverá na cama. Enquanto pensa que é uma pena que sua gentil esposa seja fraca e incapaz de cuidar de si mesma, essa ideia de que ela não pode cuidar de si mesma parece não ser tão verdadeira, já que estando sozinha com sua criada, ele a repreende por interromper. E diante disso, a criada não tem outra escolha senão se desculpar, mas explica à senhorita o que aconteceu. Ele disse que as mulheres não podem ser muito proativas ou farão os homens se sentirem desvalorizados, palavras que fazem a garota parar de bater nele. E a isso, ela diz que era apenas uma ideia pedante antes de conhecer o marido e se estabelecer com seus olhos. Amor diz que Ayun é diferente, já que ele é um homem maravilhoso. No entanto, com uma mudança de atitude, ele menciona que não sabe quantas mulheres quererão ir para a cama com ele, mas ele a escolheu, e ela não precisa se preocupar, pois ele realmente a ama, como tem demonstrado com o tempo. Mas, embora a garota esteja supostamente certa, ela diz à sua empregada que não quer que ela convide mulheres para o banquete de casamento, muito menos imortais. Sua empregada protesta, pois está bem para elas fingirem ser uma filha mortal e brincarem com as casas do mestre, mas não podem brincar com seu casamento, já que ela é a mestra da seita divina, um dos 4 grandes deuses do reino da transformação. E por causa desse título, seu casamento não é apenas um assunto familiar, mas também uma questão de status da seita divina entre os imortais. E aqueles homens que estão apaixonados por ela descobriram que ela está se casando e estão dizendo coisas duras e espalhando rumores de que ela se entregou a outra pessoa, perguntando como não dar um tapa na cara para mostrar que a garota não é tão fraca ou frágil quanto o marido pensa, pois, como vimos, a garota é uma pessoa muito respeitada e importante. Por essa razão, a empregada acha que a senhora deveria contar a Ayun sua verdadeira identidade, pois com o cultivo do jejum, ninguém no mundo ousará ser arrogante. E por que ela diz isso? Porque vamos descobrir em breve, passando o jejum da mesma forma enquanto sorri não muito satisfatoriamente, dizendo que é verdade que um perdedor é um alvo fácil,
então ele deve suportar a pressão de ser menosprezado. Mas é tão óbvio que olhar para a pessoa na frente dele o faz questionar se aquela garota quer que ele a devore ou não. Por que ela quer trazê-lo se não quer dar, e também por que ela anda tão devagar se quer? Esta garota é a empregada de Ayun que trouxe algo para comer, mas ficou tão atordoada que não ousou se aproximar demais de Ayun, além de dizer que não é digna de ser a empregada do mestre e tudo mais. Isso é dito porque, na perspectiva da empregada, Ayun parece um monstro impiedoso com um tipo de aura que pode destruir uma pessoa com um espírito maligno, e só olhar para ele fará você perder a alma. E quando ele parece tão aterrorizante, a empregada se pergunta o que fazer, pois mesmo no reino do núcleo dourado, ela não ousa se aproximar dele de jeito nenhum. No entanto, enquanto isso acontecia, a noiva de Ayun estava repreendendo sua empregada por ser muito descuidada com base no que ela disse, já que, como esposa, ela não permitirá que Ayun se envolva novamente nos assuntos mundanos do mundo do cultivo. Porque se uma pessoa incomparável como Ayun não está cansada deste mundo medíocre, como ele pode explicar que escolhe viver recluso? E aos olhos da mestra de CTA, não é diferente daqueles que estão acostumados a ver imortais femininas, já que ela é apenas uma plebeia. E, portanto, segundo ela, a única maneira de voltar ao básico é ser uma esposa comum, sem status ou posição, para que ele a ame de todo o coração, imaginando-se alimentando Ayun, perguntando a ela se está delicioso, mas estragando o momento. A empregada responde como se estivesse em jejum e diz para não fazer isso da próxima vez, pois é realmente desagradável. O que faz a garota repreendê-la novamente por interromper e dizer para ela parar de estragar o personagem para o qual ela trabalhou tão duro. Ele a ameaça e a deixa sozinha, dizendo a ela que deveria fazer a mudança na lista que ela pediu, já que não quer que seus imortais a perturbem em sua felicidade constante, algo que sua empregada acaba entendendo. No entanto, suspirando, ela pergunta se pode realmente ir embora sem problemas, pois embora esses cultivadores imortais não sejam tão capazes quanto o mestre, eles também não são vegetarianos, e ela teme que no momento em que descobrirem sobre as notícias do casamento, eles os procurem em todos os lugares. As redondezas da casa nos mostram como as pessoas acabam chegando do céu, e o líder, ao chegar com lágrimas nos olhos, fica feliz porque finalmente encontrou Kihon. No entanto, um pouco chateado, ele diz que, depois de 10 anos de amizade na infância, ele a perseguiu tanto diligentemente, mas ela veio para este buraco apenas para se casar com um homem e que ela não tem planos de perdoá-lo. Dito isso, junto com os outros, ela se dirige à entrada. No entanto, ao tentar entrar, ela percebe um som e uma aura muito poderosa, forçando-a a recuar. Diante disso, ela se pergunta o que é, se poderia ser uma barreira. No entanto, ela nega, dizendo que a barreira não tem intenção assassina. Aterrorizada e olhando para essa imagem aterradora, ela diz que isso é algo que apenas as pessoas mais poderosas possuem, uma aparência externa correspondente a um forte poder espiritual, o que a faz questionar se realmente há algo tão incrível. A quebrar a porta é como o rugido esmagador do inferno, e qualquer deus superior diante dele seria tão pequeno e fraco. Ao olhar para a casa de Ayun, ela se pergunta por que ele apareceria na casa do rei Ron. Olhando para uma grande imagem com a aura de sal, ela se pergunta que tipo de monstro causou isso. No entanto, quando menos esperavam, a porta se abre e ela sai com uma aura monstruosa. Ele estava um pouco chateado porque é desconfortável estar com outras pessoas quando sua esposa não está ao seu lado. Então, é melhor sair e tomar um pouco de ar. Mas ao mesmo tempo, quando ele percebe as pessoas que estavam do lado de fora de sua casa, ele xinga porque, como ele não viu o mundo, ele pensa que essas pessoas são mendigos, e é por isso que se pergunta por que há tantos deles. O líder do grupo, vendo Yun saindo suando frio, diz que ele é o dono dessa aura destrutiva. Diante de um monstro assim, ele nem consegue se mexer e se prosterna, dizendo que é horrível, pois se soubesse que o rei Ron se casaria com um monstro assim, não teria ousado vir e roubá-la. No entanto, quem não percebe esse tremendo poder é o Yun, que pensa que ele é um fraco, mas, como ainda pensa que as pessoas diante dele são médicos, pensa em lhes dar algum dinheiro. No entanto, ele fica surpreso ao descobrir que não tem nenhum. A partir da perspectiva de Yun, parece assim, e quando ele vê isso, pensa que Yun está chateado xingando assim. De acordo com ele, Yun está preparando feitiço para tirar sua vida porque Ado provocou na porta e, sem ter nenhuma outra opção, sacando uma espada, ele diz que para sobreviver ele tem que fazer o que pode. Portanto, com a espada na mão,
ele se desculpa, já que não queriam ofendê-lo. E se por acaso ele não acreditar nele, pode fazer o que quiser com sua espada. Tudo isso deixa Ayun confuso, pois ele não entende nada do que está acontecendo, já que, segundo ele, essas pessoas vieram pedir comida e, portanto, ele se pergunta por que dar a ele algo diferente disso. Quando ele olha cuidadosamente para a espada, percebe que ela pertence a um imortal e, como não quer que o sistema mais infeliz retorne, diz ao rapaz que não pode usar aquela espada. No entanto, no momento em que toca rapidamente a espada, uma aura acaba saindo em forma de mulher, e essa aura é a ancestral da espada. Enquanto a aura em forma de mulher toca rapidamente, ele mesmo fica simplesmente confuso, pois não entende o que está acontecendo, mas quem sabe é o rapaz com a espada, que, surpreso, diz que o homem simplesmente tocou levemente a espada e acordou a ancestral na espada que dormia por milhares de anos. Agora, na forma de mulher, ela se afasta rapidamente para se aproximar e tocar a espada que ele tinha em mãos, mas quando faz, sente uma corrente quente por todo o corpo e então abre caminho e avança. Diante de tal explosão de poder, a noiva de Rápido corre rapidamente para onde estava esse poder, e ao se aproximar, ela diz que como ousa um imortal estar presente em frente à sua casa, e outra coisa é que, se ele ousar incomodar seu marido, ela o matará. Mas quando ela chega e vê como seu marido tinha vários homens a seus pés e que tudo está sob controle, ela esconde uma queda com o propósito de cair nos braços de Ao-Yun. Antes disso, Ao-Yun, segurando sua noiva, pergunta o que está acontecendo, ao que a garota diz carinhosamente que, como estava com pressa para encontrá-lo, tropeçou acidentalmente. Depois disso, Ao-Yun agradece a todos por ajudá-lo a avançar, comentando com ele que a geração mais jovem definitivamente não tem intenção de incomodar os dois, e suando, ele continua dizendo que os dois são realmente um casal feito no céu, e seu casamento foi enviado pelo céu. Isso enquanto ele pensava que tudo havia acabado, já que o velho tinha mobilidade para ajudá-lo a avançar, mas agora que Kim Hong está lá, ele não sabe o que acontecerá, já que se disserem que ele é um lambe-botas, terá uma morte horrível. Kim Hong, ao ver esse cara, fica um pouco chateado, pois sabe muito bem quem é, mas quando vê aquele olhar frio, diz que esse cara não deveria ter dito o que não deveria ter dito, mas com dúvida ele se pergunta como ele avançou tanto com uma atitude tão medíocre, já que pode ver como ele está na primeira etapa da perfeição e na primeira etapa da transformação. Olhando para o Yun, ele se pergunta se pode ser que ele realmente o ajudou, o que a garota acaba assinando quando ele pergunta. Ele pergunta qual progresso ele fez, já que não fez nada naquele momento. Kim Hong, parando para pensar, diz que já entende, deduzindo que, como Ayun é um grande especialista, se ele quiser ajudá-los, causará um grande escândalo, entendendo. Então, Ayun teve que se conter para não assustá-la como um mortal, mas mudando completamente sua atitude. Dizem que o marido dela deve ter escondido sua identidade, mas permitiu que aquele cão aproveitasse a oportunidade, o que é imperdoável, tremendo de raiva. No entanto, ele se acalmou quando viu a garota tremer, perguntando-se por quê. E olhando para ela dessa perspectiva, ele se pergunta se talvez Kim não seja uma mulher delicada e comum, portanto, ela tem muito medo de encontrar um cultivador ou algo assim. Com base no que ele pensou, ele pede a Junho que se levante, já que sua esposa é tímida e assustada, palavras que foram como uma petrificação para o garoto, que se pergunta quem é tímida. Ao-Yun, sorrindo, pediu à sua noiva que não tivesse medo, pois todos são boas pessoas e não causarão problemas aos mortais, perguntando-lhe se ele está certo. No entanto, Jianjun, ao ouvir-o se referir à sua noiva como mortal, pergunta como o mestre da seita pode ser um mero mortal aos olhos do senhor e, assustado, diz que se for o caso, então aos olhos de Ao-Yun, eles são simples formigas, o que é colocado dessa forma. Mas quando ele os olha assim, Ayun se pergunta por que eles murcharam de repente, talvez estejam com fome, e pensando assim, pergunta à sua noiva por que não o deixam jantar, já que não é fácil para eles, o que a garota aceita sem problemas, mas surpresa com suas palavras, diz que seu marido é tão gentil que convida as pessoas para jantar, que ela não gosta de manter sua imagem gentil e amável, e enquanto sorri por fora, mas incomodada por dentro. Ela diz que é tudo por causa daqueles cães que procuram oportunidades e mostrando uma expressão fria, ela diz que eles nunca serão salvos ou, melhor dizendo, ela nunca os perdoará. Momentos depois, eles estavam bem acomodados dentro da casa de Ao-Yun, com um banquete diante de seus olhos, e nisso, Jianjun agradece ao Ao-Yun por ser tão gentil com eles, já que nunca tinham comido algo tão bom,
o que é muito educado, já que é apenas uma rotina para ele argumentar rápido. Mas embora pareça uma rotina para o Yun, para Jang Eun-noen, ao colocar um pedaço de carne na boca, dizem que pode parecer uma refeição caseira. Mas um homem de sua estatura pode dar-lhe qualquer coisa com um segredo escondido e talvez isso seja uma comida espiritual que possa ajudá-lo a melhorar sua cultivação. No entanto, nada é o que parece, pois quando você experimenta, acaba espumando pela boca como se fosse veneno e, em resposta a isso, com intensa dor, você diz que não é o que esperava, pois nem mesmo consegue se mexer, perguntando-se se é isso que se sente ao avançar. Mas negando isso, ele diz que não está certo. Ao Junho, vendo como todos caíram na mesa, pergunta o que há de errado com eles, ao que sua noiva responde com uma pergunta, que é como eles ficaram bêbados tão rapidamente e é uma vergonha, já que os pratos preparados por ela ainda não estão terminados. Isso enquanto ela não confessa que o que deu a essas pessoas foi veneno preparado por ela mesma pelo simples fato de interromperem seus corpos, e portanto, se não morrerem, a mesma coisa os matará. Jian Yun sabe muito bem que o que deram a ele era veneno. Veneno que aparentemente não fazenda nada ao Yun, que come a comida simplesmente sem problemas e isso. Surpreso, Jian Jun não apenas está bem depois de ingerir o veneno, mas sua aura aumentou drasticamente, o que o leva a se perguntar que tipo de poder é esse, pois é aterrorizante. Enquanto isso, Ao Yun fala com sua noiva, dizendo que os pratos para os quais ele trabalhou tão duro não podem ser desperdiçados, aumentando assim a intenção de amor entre os dois. Mas o que aumenta e está rápido é o que ele estava bebendo, já que estava um pouco bêbado. Diante disso, sua noiva sugere que ele vá dormir, já que todos os convidados estão dormindo e é melhor do que ficar rápido. Ele concorda, pois é hora de tirar uma soneca. Uma palavra que acaba sendo confirmada por sua noiva, que diz que, como ele está bêbado, ela o levará para o quarto dela. Antes de sair, a empregada pergunta o que está acontecendo com aquelas pessoas, e a garota responde friamente que teve que enviá-las para onde deveriam ir segundos depois. Kiron acaba levando o Jun para o quarto, como prometido, mas não o dele, o que deixa a garota muito feliz, pois finalmente levou seu marido para o quarto. Tirando essa vestimenta, ela diz que em poucos dias estará na cama com ele. Como isso acontecerá de qualquer maneira, não é pedir muito por um pouco de prática. Longe de dormir, ele estava acordado, e quando viu o que sua noiva estava tentando fazer, acabou beliscando-a inadequadamente. Quando ela sentiu isso, a garota corou e disse que não podia acreditar que o marido a tinha beliscado naquele lugar e avisa Kimbron que se ela não for boa, é claro que ele não será bom também e a morderá. Brincando com ela, ele pergunta como ela pegou um ladrão enquanto dormia, perguntando o que ele queria roubar dela, mas acho que nem é uma pergunta a se fazer, já que todos sabemos o que ela queria roubar dela. Inclinando-se contra seu peito animadamente, ela diz que estará com o marido pelo resto da vida e qualquer um que queira impedi-la não a deterá. Na manhã seguinte, eles vão para a Porta Divina, onde Jang quase contou tudo o que aconteceu. Antes disso, alguém estava dizendo que King Hon é o chefe do Mar Divino, mas ela não é digna, é claro, já que deu aquele veneno nojento a seus colegas estudantes para se apaixonar por um mortal. Argumentando, o Pai Santo decidiu exercer seu direito divino, demitindo-a como chefe do clã. Tudo isso foi dito pelo Pai Santo do clã divino, uma pessoa na forma de uma criança, e cuja pessoa, chamando 2 de seus homens, informou que eles deveriam ir com ele para prender o criminoso Ki-hon e buscar justiça acontecendo com Ayu. Enquanto ele saía do quarto um pouco exausto, ele nos conta que o que ele fez é tão perigoso que ele quase perdeu sua alma. Lembrando do que aconteceu, ele diz que Kiron é uma boa garota e realmente não deveria ter se aproveitado dela antes de se casar, dando-nos a impressão de que eles fizeram algo impróprio. Outro que se lembra muito bem do que aconteceu é Kiron, que disse que o Yun é tão forte que apenas conversar com ela é suficiente para fazer com que o poder espiritual que ele deu a ela seja o suficiente para digerir isso desesperadamente. Como ela não poderia durar muito no dia do casamento, ela propõe que ela deveria durar ainda mais. No entanto, enquanto ela pensava nos detalhes, ela é interrompida por sua empregada, um pouco preocupada, que lhe diz que algo está errado e, apontando para essas 2 energias, informa-lhe que as pessoas da seita divina estão lá, o que surpreende a garota um pouco, pois ela não esperava que eles viessem tão rapidamente. E como ela não pode deixar seu marido vê-los, ela pede à empregada que fique de olho nele, já que não quer que ele descubra que ela não está lá.
E bem, as duas energias que a empregada apontou eram o Santo Pai da seita divina, acompanhado por um de seus homens, que acaba desviando de um flash de energia que foi direcionado a eles. O Santo Pai, reconhecendo essa energia, diz a Kimon que se ele ousar desrespeitar este Santo Pai dizendo que pode renunciar hoje ao cargo de mestre da seita, enquanto diz para si mesmo que se ele a matar, todas as pessoas da seita divina estarão sob seu comando, embora isso, é claro, não será permitido pela garota, que diz ao Santo Pai que sabia que era ele e é tão velho e intrometido que não fica surpresa que ele não seja autossuficiente. E enquanto uma grande energia a envolve, ela comenta com o Santo Pai que, como ela só quer a posição de mestre, ela pode mantê-lo, mas ele deve se perder e parar de latir e perturbar o sono de seu marido. No entanto, tudo isso é uma falta de respeito para com o Santo Pai, já que a garota o olha com desdém. E para puni-la, ele acaba tirando algo de seu peito, e esse algo é um pergaminho que, ao entrar em contato com o ambiente ao redor, várias escritas são formadas a partir dele. E é claro que o Santo Pai espera ver Kim-hon chorando e implorando por misericórdia. A garota, um pouco surpresa, reconhece isso e pergunta se é a escrita do mestre da seita, algo que o Santo Pai confirma. Ele afirma que, como governante da seita divina, ele está livre para usar o poder da escrita e, aprisionando-o com sua energia, faz com que ele saiba que ali estão todas as punições divinas condensadas pelo poder divino dos mestres marinhos das gerações passadas. E é algo tão perigoso que é chamado aos mortais e viola as regras da seita. As punições divinas são suficientes para transformá-la em cinzas, e ela é rapidamente informada de que, quanto ao seu marido mortal, ele já enviou alguém para cuidar dele. Enquanto ela concentra toda a sua energia e envia seu homem, diz a ele que terá que esperar bem para encontrá-lo no inferno. Acontecendo com esta garota chamada Son, enquanto segura uma agulha em sua mão, ela nos deixa saber que foi enviada pelo velho, mas estava reclamando, já que ele sempre a pede para fazer os afazeres domésticos. Então ele vai consertar isso rapidamente atirando a agulha que tinha na mão na empregada da garota, que, quando atingida, grita, e cujo grito acaba sendo ouvido por Oiun, que se aproxima dela para perguntar o que está acontecendo, e vê-la assim o deixa um pouco preocupado, já que ele vai se casar em poucos dias e ela, que o protege, agora está doente. No entanto, sem estar ciente do que estava acontecendo, quando ele se aproximou e abraçou a garota, o veneno da agulha venenosa se dissipou instantaneamente, mas quem estava ciente do que estava acontecendo era a empregada, que estava tentando informá-lo sobre o perigo que estava atrás dele, e realmente é assim que é. Já que a garota que feriu a empregada, quando percebe que ela não está morta, planeja tirar a vida dos dois juntos. No entanto, como Oiun não está ciente do perigo, ele abraça a garota e não percebe a ameaça que se aproxima. A empregada disse a ele e apontou para Oiun olhar. Atrás dele, ele acaba fazendo isso e percebe a garota. No entanto, embora para nós fosse apenas um olhar simples, para Sonny não é. Desde a perspectiva da garota, Oiun olha com esta aura ameaçadora encarando-a. Diante de uma aura tão monstruosa, a garota se pergunta se é possível que um mortal possua essa aura terrível e, enquanto era prejudicada pela aura de jejum, ela diz que não pode, bem, resistir em absoluto, sendo assim ferozmente jogada ao chão pelo poder de Oiun. Deve ser observado que, com isso, a garota sofreu grandes danos tanto interna quanto externamente. Oiun percebe que a garota pareceu ficar chateada do nada e se aproxima dela, perguntando de onde ela vem. Mas quando ela não responde, Oiun queria fazer algo, mas acaba tirando fotos e saindo, dizendo que deixará Kim-hon cuidar disso para eles. Enquanto a empregada o segurava, ele disse ao mestre para esperar, pois não podia sair. Agora estão aterrorizados por causa do enorme poder que acabaram de ver pessoalmente. Ela diz que não pode acreditar que esse cara é o marido de Kiron e, preocupada ainda mais, comenta que teme que Kiron tenha sido assassinado pelo Santo Pai. Se Oiun descobrir, ela também morrerá. Mas como ela não quer que isso aconteça, a garota tenta sair. No entanto, devido aos grandes danos que ela sofreu por causa do jejum, é difícil para ela se mover, já que todo o seu corpo dói quando ela faz isso. E ainda mais no local onde foi queimada pela respiração do jejum daquela pessoa um momento atrás. No entanto, Oiun percebe como a garota está aí. Por isso, se aproxima dela para cobri-la com seu casaco e diz à empregada para esquecer, já que ela é uma garota e não deveria fazer com que ela pareça mal por conseguir algo assim. Quando a garota ouve isso, ela cora,
mas percebe citada que o que ele ainda cobriu com ela é um trabalho de cura, e aquele homem deu a ela através de seu casaco, o que é refrescante, já que ela se sente como uma alma nova. E isso é notado pela empregada que, um pouco incomodada, diz que Ayun é muito suave para deixar que essa mulher saia impune pelo que faz. Enquanto brincavam, King Hong, sorrindo, disse ao Santo Pai que não queria matá-los todos, mas eles estão realmente chateados com o que ele está prestes a fazer. Ela argumenta que não queria usar o poder de seu marido. Enquanto isso, duas mãos em forma de energia bloquearam o ataque do homem do Santo Pai, o que o impressionou, mas antes disso, o Santo Pai perguntou sobre o que estavam falando. King Hong, se libertando, mostrou a eles e disse que ela só precisava pedir mais beijos ao marido no futuro, e assim acabou expulsando a Aurora que mantinha o jejum, o que é realmente aterrorizante. E antes disso, esses dois pareciam insignificantes, e isso é percebido pelo Santo Pai que, impressionado, diz que é impossível, pois ela está apenas no reino dos deuses da transformação. Como ela poderia ter um nível tão alto de cultivo? Perguntando se ela pratica alguma técnica proibida, mas dizendo que já chega, ela deixa a garota saber que agora os espíritos de todos os mestres do mar estão zangados com ela. E isso só é percebido mostrando os espíritos que, à primeira vista, você podia ver a raiva dela. Enquanto eles nos apresentavam a muitos deles, o Santo Pai diz que este é o incrível poder divino que eles deixaram para trás após sua ascensão e estão tão furiosos que nem ele nem ela conseguem resistir. No entanto, a garota não está com medo. Ela enfrenta isso com um olhar frio e pergunta se eles são tão arrogantes, dizendo que não é de admirar que todos estejam cegos. Ela lança uma grande energia contra eles e comenta que, se for o caso, eles precisam abrir os olhos e ver claramente que seu marido não é um mortal, pois ele é a existência mais invencível e avassaladora de todo o universo. Com essas palavras e sua energia monstruosa, ela acaba destruindo os espíritos do mar, e com eles, o Santo Pai acaba desaparecendo. O subordinado do Santo Pai, ao testemunhar isso, não pode acreditar. A alma mais forte da seita divina foi destruída tão facilmente por Kiron. Antes disso, ele comenta que o homem que lhe deu seu poder é um deus, um demônio ou talvez um alienígena que já está acima de todos. Ele tira um artefato estranho e continua dizendo que são uma grande ameaça para todo o mundo imortal, e precisam avisar a todos para que tomem precauções. Depois disso, Kiron, preocupado, ao retornar, grita se está tudo bem, se viu pessoas estranhas. Enquanto ele pensava que o Santo Pai disse que enviou alguém e ela tem certeza disso, antes de terminar as palavras, Kiron consegue ver como o Junho pega San Yu e abraça, deixando-a com essa expressão. Quando ela nota seu noivo, ela pergunta por quê. No entanto, San Yu sai gritando o nome do rei. Hong, surpreso, se pergunta se ela não está morta. Ao Jun, ao ouvir San Yu mencionar o nome de sua noiva, pergunta se eles se conhecem, ao que ela nem sabe o que responder. Mas para impedir que Kiron se meta, ele acaba pegando-a pelo braço e fingindo que a conhece, chamando-a de prima. Ele diz que ela estava aqui o tempo todo, e com razão. Ele não a viu quando foi buscá-la lá fora. Enquanto a segurava com força a ponto de machucá-la, King Hong se afasta. Ele se aproxima da garota para avisá-la que, se ela não quiser ser exposta e morrer sem deixar rastros, ela precisa cooperar. Junho enfrenta isso com espanto e pergunta novamente se ela é sua prima. O noivo afirma e diz que sua prima veio de longe. Ele não queria assustá-lo, e depois de inventar algo para o Jun, ele acaba acreditando e diz que o caminho até aqui não é fácil. Enquanto o Jun estava dizendo isso, ele acariciava Song Qin, não evitando ficar com raiva da garota e dando-lhe um empurrão que quase tirou sua alma. Ela diz ao noivo que levará sua prima para o quarto para se refrescar, já que deve estar cansada. Enquanto saíam, ela ainda sorri e pensa que as garotas são tão afetuosas umas com as outras que sempre brigam quando se veem. E dado isso, ele também deveria ir para a cama. No entanto, enquanto ela estava pensando em fazer isso para o dispositivo da garota, como se comunicar, alguém acaba ligando para ela, e alguém é seu parceiro que pediu para ela atender. Claro, ela acaba percebendo, e quando ela pega o dispositivo, ela o reconhece e fica surpresa. Um momento depois, saiu, enquanto observava o artefato, ouviu alguém pedindo para San Yu voltar rapidamente, já que aquele homem definitivamente não é mortal e, como a santa está morto não é algo com o qual você pode lidar. Você está um pouco confuso ao reconhecer o nome da pessoa que estavam chamando e, diante disso, se pergunta, com qual santo, como, e que imortal, e se acaso poderia ser filho e mar um ativador imortal.
O companheiro de Sonju enviou uma foto através de artefatos, e ao ver essa foto, você acha que reconhece a pessoa, mas como ela parece meio borrada, você não consegue distingui-la completamente. Além disso, para que a foto seja vista completamente bem, é necessário injetar aura. No entanto, a Will não acredita ter aura e, portanto, enquanto suspirava, diz que deve esquecer isso, pois primeiro precisa esclarecer o fato de que San Yui é uma exploradora imortal. Mas o que a Ju não percebeu foi que, no momento em que suspirou, o ar acabou entrando no artefato. Por outro lado, o companheiro de filho Pu se mostrou a todos os imortais, evidenciando que King Hong conspirou com forças externas e matou o Santo Pai. Diante disso, uma das pessoas na plateia, que esteve no mundo do cultivo dos imortais por 400 anos e nunca viu uma arrogância tão majestosa, pergunta se poderia ser um demônio. No entanto, outro de seus companheiros diz que é impossível, já que a aura de King Hong é pura, e se fosse uma aura demoníaca, todos estariam mortos. No momento em que diz isso, o companheiro de Sonju informa que há uma instrução de energia desconhecida, um ataque que atingiu algumas pessoas. Antes disso, um deles, ela e seu partidário, querem matar a seja lá quem for, mas como é de se esperar, isso pode ser o suspiro que o artefato resolveu dar ao Will, o que se manifestou e se liberou através do artefato. Este ancião, diante desse poder, pergunta que tipo de poder é esse que destruiu massivamente monumentos antigos, e mesmo as asas foram destruídas, ninguém ficou ferido, levando a se perguntar se o dono desse poder não quer lutar contra eles. O grande ancião da seita divina, que está lá, grita que isso é um aviso, temendo que o ato de prender King Hong tenha enfurecido o mestre, dizendo que, se quiser, pode tomar a seita divina, incluindo o mundo do cultivo dos imortais, estará em suas mãos. O companheiro de Sonju, temeroso, diz que esse poder foi transmitido através da tábua de Jade, e isso significa apenas que San Yui caiu em suas mãos. Dito isso, passamos para San Yui, que estava sendo maltratada por King Hong pelo simples fato de que, segundo ela, Sonju estava se fazendo de inocente para ganhar o favor de seu marido. Obviamente, a garota estava fingindo, pois ela disse para fingir que era estúpida, perguntando por que a culpa agora, o que é justificável, mas ainda assim, King Hong diz para ela vestir suas roupas e ir embora, já que o que mais odeia é seu marido, filho dos imortais. E por isso, se não quiser morrer, deve manter sua identidade em segredo e voltar ao Mar Divino no dia seguinte, antes que Sonju se levante e diga que ela é a chefe do Mar Divino, perguntando se não voltar, eles tomarão uma atitude. Explicação do motivo pelo qual ele teve que escrever uma carta declarando sua intenção de se retirar e que ele poderia escolher outra pessoa quando chegasse o momento. Enquanto ele pensava que se não fosse porque seu corpo espiritual puro poderia selar esse homem para o Mar Divino, ele não teria insistido que ele se tornasse seu mestre, dizendo que prometeu fazer o que queria, mas interrompeu seu casamento, apesar da habitação. Ele entrou no mundo quando se aproximou de sua noiva e perguntou-a. Ele se estava bem quando fez algo. Chica afirmou, mas disse que não fez isso. Que a prima dela está olhando para um pônei na frente de sua noiva. Eu digo a ela que a prima dela não é a mesma e que descobri que ela é uma cultivadora, além de pertencer a uma seita e também percebendo que ela não quer admitir isso, tirando o tablet de J. Dizendo que ele tem testes mostrando tantos vídeos para adultos que ele tinha armazenado em seu tablet. O que acontece com a garota quando ela vê? Estou dando a ele uma chance de ver, mas em vez de fechar, ele pode se identificar, mencionando todos os títulos dos vídeos que eu tinha armazenado em minha memória. Enquanto eu ouvia um pouco e dizia à minha prima que não esperava que ela fosse uma prima assim enquanto a consolava pensando que Son queria apoiar o Rei Hong fazendo isso e tenho certeza de que ele sabe como fazer. A garota que vê toda essa cena da parte do Rei Hong está bastante irritada, pois o Rei Hong também está feliz pela liberdade de assistir filmes para si mesmo, mas agora você tem que ir a uma santa e às vezes pagar com a mesma moeda. Ela também fingiu fazer isso e por esse motivo a vítima admitiu que fez algo ruim, mas também foi forçada a dizer que não queria cultivar a imortalidade. Mas o mestre da Porta Divina a capturou e a forçou a estudar todos os dias para evitar que ele a pegasse se ela não fizesse isso por Yun. Ao ouvir isso, ele me pergunta se é só assim, mas sua promessa que sabia que ele estava fingindo tentar decidir algo. Mas a garota não o deixou ir e que ele continuou a dizer a alguém que se quisesse culpar alguém tinha que culpar o mestre da seita divina enquanto eu pensava que se ele fizesse esse truque como o Rei Hong, eu deveria ter confrontado ingenuamente se ele acreditava em toda essa história e mencionado como poderia existir um mestre de seita assim,
Claro que o rei Ron antes disso se encontrava muito insatisfeito. Sonju seguia com sua farsa e comentava que o líder da seita era tão estranho que poderia tê-los matado para que ele escapasse porque não aguentava, mas pensava que não havia percebido que quem odeia seu marido é ela ou o mar divino. Eu digo que é porque Ki-hon é um imortal, mesmo que seu marido não o separe de se incomodar com as palavras de Sonju para Ki-hon. Ele não cai para outra pessoa que gosta, a menos que ela pergunte a ele se assim ele não seria miserável. Se encontrasse algo assim de qualquer maneira em Pujaba sua prima, ele afirma que se atrapalhar, definitivamente a atingirá e, portanto, pergunta a Son por que ela não toma a iniciativa, ele a devolverá. No entanto, antes que a garota saqueie, Ayun comenta que decidiu abrigar Son e ajudá-la a se esconder do mar divino e, claro, essas palavras surpreenderam as garotas. No entanto, enquanto se aproximavam de sua prometida filha, ela estava preocupada se decidisse que se caísse aqui seria uma traidora da sexta, coisa que é certa em certas partes. Mas como hoje, ninguém sabe disso, considerando que as meninas são da família. Ele diz à sua noiva que não quer que ela fique triste se algo acontecer com sua prima, o que a deixa muito feliz, já que seu marido faz isso por ela, e de fato ele faz por ela. E é por isso que ele diz a ele para não se preocupar porque mesmo que sejam mortais, ele encontrará um jeito. E ele diz isso porque tem certeza de que os acessórios salvadores de vida que foram trocados com o sistema no passado devem ser úteis agora. As palavras que Oyun disse, que são mortais para Sonny, ele não gosta delas, já que claramente esses dois são especialistas do primeiro nível, mas fingem ser mortais, além do fato de que Ki-hon, sendo tão forte, sempre age de maneira fraca na frente dele. No entanto, o que é verdade é que, como disse o rei Tron, Ao-Yu não tem interesse em cultivar imortais e só quer viver em reclusão. Ao-Jun interrompe os pensamentos da garota para entregar-lhe a mesa de Red e dizer-lhe que, embora possa ter se tornado um hábito, é aconselhável apagar o conteúdo o mais rápido possível, já que a prática excessiva não é boa para a saúde. Além de informá-la de que alguém a contatou através de Jade a um momento para dizer-lhe algo como o santo morreu e, como essa pessoa provavelmente é alguém que ela conhece, pede-lhe que não fique triste. Mas, em vez de triste, a garota ficou atônita com essa notícia, mas embora não pareça, a garota também ficou um pouco chateada. Como Ayun nem sabe quem é aquele santo, mas ele a consolou com tanta doçura, além de curar pacientemente suas feridas e um pouco corada. Ela diz que esse homem é completamente diferente das pessoas da seita divina que só a forçavam a praticar. Isso me leva a dizer que aparentemente a história que a garota contou para Ayun não era completamente inventada, já que eles a forçaram a cultivar em jejum. Vendo-a assim, ele quer deixá-la sozinha por um tempo, e é por isso que ele pega a mão de sua noiva e eles saem. E enquanto estavam saindo, Son continuava dizendo que talvez apenas um deles seja um homem de outro mundo e a morte do Santo Pai foi culpa de Kiron. Segundo depois, mudamos para o reino secreto do ato divino, onde a parceira de Sun foi chamada por ela através da mesa de Red. Sua parceira atende a chamada e quando o nome de Sonny é mencionado, todos no lugar ficam bastante surpresos, já que pensavam que a parceira dela, chamada Luyu, estava morta. Para esclarecer suas dúvidas, ela pergunta a Son se o rei Ron realmente tem um forte apoio, o que a garota afirma, mas tenta dizer-lhe mais alguma coisa. No entanto, Luyu não deixa ela terminar e diz que é ótimo agora que o rei Ron realmente abraçou um músculo mais espesso, dizendo que ela não deveria ser a verdadeira chefe do cogumelo desde o início, e agora ela quer dominar o mundo imortal. E aí Luyu diz à sua companheira para esperar, pois ela encontrará alguém mais forte para salvá-la, mas acho que a garota não quer ser salva e está tentando fazer com que sua parceira saiba disso. Mas antes de contar a ela, a transmissão é interrompida, deixando-a confusa. E antes disso, ela pergunta ao homem na frente dela o que está acontecendo, cujo homem é o grande ancião da seita, que lhe diz que isso aconteceu porque chegaram à prisão secreta e a aura pura por toda parte. E sim, se a alma não for uma alma mágica pura, não pode ser usado aqui. Dando um grande salto, é dito que ela pensava que ao longo dos anos tinha sido torturada e reprimida pelo tempo mais puro do lugar e havia abandonado bem a ideia de escapar. Mas ela não sabia que ainda estava sendo torturada enquanto nos mostram uma porta cheia de aura pura juntamente com várias correntes no meio desta porta. O velho junto com os outros membros da seita ficam na frente dela enquanto o velho gritava e pedia que a chave divina fosse quebrada por Luyu, enquanto observava a porta. O Instagram diz ao grande ancião que ouviu dizer que a bruxa ali aprisionada foi selada pelo rei Ron e antes disso pergunta se poderia ser que ela seja mais poderosa do que o rei Ron.
O grande ancião diz a ele que quando Ron teve sucesso como líder do Z para acalmar a opinião pública, o antigo líder do cogumelo afirmou que foi o rei Ron quem a selou. No entanto, o que selou a bruxa é esse reino secreto cheio de aura pura. Embora ele não deixe o rapaz saber sobre este último, ele mesmo explica a todos que os demônios são arrogantes, mas nasceram para serem derrotados pela energia espiritual mais pura, enquanto as pessoas que cultivam a imortalidade têm cultivado isso, mas infelizmente esse trabalho é enganoso e fácil de aderir a objetos. Mas é difícil ser refinado pelo corpo humano e apenas com um corpo espiritual natural como o do rei Ron pode-se realmente utilizar energia espiritual pura. Ele diz, então, o velho mestre adotou o órfão rei Ron e ensinou a ela as artes espirituais porque ele pensava que um dia poderia ser usado no caminho certo para eliminar o mal. No entanto, mais tarde, uma nova bruxa mais poderosa ocupou o trono, e a magia espiritual do rei Ron foi aperfeiçoada. O velho mestre sabia que não podia esperar mais, então passou a responsabilidade de lutar contra o clã demoníaco para ela. A antiga mestra das ETA passou a posição de mestra das ETA para ela e, como resultado, para retribuir a bondade de sua criação, King Ron e a bruxa lutaram até a morte, mas não conseguiram derrotar uma a outra. Depois de exausto, ele finalmente levou a bruxa para o reino secreto, e graças a isso, a pureza da aura natural deste lugar selou a bruxa até hoje. No entanto, o velho diz que King Ron ficou gravemente ferida naquele momento e ele pensou que ela morreria, mas não esperava que ela voltasse à vida, e desde então sua personalidade se tornou arrogante e implacável. Lu Will, junto com todos os seus companheiros, fica impressionado ao ouvir tudo isso, pois pensava que era um favor de adoção, mas não percebeu que era um caso de exploração. Então ele pensa que qualquer um se sentiria chateado, e outro de seus companheiros confirma isso, dizendo que pensando bem, Kiron está um pouco triste, mas quem não se sente tão triste é o grande ancião, que diz que mesmo assim não é grande coisa sacrificar ela pelo bem da prosperidade da seda, mas agora que ela encontrou um apoio maior, é muito provável que ela tenha ressentimento em relação à seita divina. Dito isso, o grande ancião informa a todos que chegaram ao lugar onde o corpo real da bruxa foi selado, o que é impressionante, segundo Luiu, já que a energia espiritual pura daquele lugar é poderosa. No entanto, a presença dessas pessoas deixa a bruxa um pouco irritada, e com seu rugido, ela tenta assustar os visitantes, mas é impedida pelo grande velho que diz a ela que não se atreva, pois estão ali para fazer um acordo. E ao mostrar-lhe um selo, ele diz que depende dela se quer ou não sua liberdade que a bruxa está muito interessada, embora ainda esteja um pouco irritada. Ela pede ao velho que fale, e isso porque ela foi capaz de reconhecer o feitiço que o velho estava usando. O grande ancião, ao mostrar o feitiço, diz a ela que é assim que é, pois é um feitiço desenvolvido por mestres sucessivos para libertá-la temporariamente dos cultistas de sua aura. E enquanto ela tem que cooperar com eles na luta contra o inimigo, ele pode libertá-la de seu aprisionamento. Antes disso, as dúvidas da bruxa se fazem presentes, e ela menciona ao velho que com apenas uma garota ele foi capaz de zombá-la e manchá-la até hoje, perguntando se há alguém que não possa lidar nem mesmo com astúcia. E transformando-se em sua forma humana, ele diz que sim. Curiosidade sobre o tipo de pessoa que é ainda mais difícil do que ela, mesmo sendo o temível rei demônio Enkiru. Por outro lado, ele ainda espirrou, e isso se deve a uma caixa que ele não havia reivindicado por tanto tempo. Sua recompensa já estava empolvada e, como tanto tempo se passou e ele não sabe se essas coisas do sistema canino podem ser usadas para se defender contra forças divinas, mas levando tudo em consideração, ele diz que para esclarecer suas dúvidas deixará a senhorita Sonju dar uma olhada, já que no final das contas, bem, é uma cultivadora imortal. Segundo depois, Ayun mostra os artefatos para as meninas e quando olham, ambas ficam impressionadas e perguntam se ele quer usá-los para lutar contra a seita divina, o que ele ouve. Ele afirma que sim, mas por causa da reação das meninas, ele pensa que não são boas o suficiente e pergunta se são tão ruins. No entanto, é exatamente o oposto, já que as meninas, ao verem isso, ficam de boca aberta, pois o poder da seita é muito pior do que o desses artefatos. Mas pensando que ainda não são úteis, Ayun pergunta novamente se eles não servem para o que são, e ele responde que é claro que servem, já que as coisas do mais velho são preciosas demais e ele nunca tinha visto uma alma tão profunda antes. Ayun diz que não é nada e são apenas alguns objetos pequenos que ele pegou por acaso, mas a garota, ao ouvir isso, diz que,
Como uma alma mágica magnífica é apenas um objeto pequeno para ele, Aoyun diz que, neste caso, essas armas mágicas devem ser controladas pela senhorita Sonju para que ele possa lidar com a seita divina, cuja coisa faz as meninas reagirem dessa maneira. Mas antes disso, Aoyun menciona que ela é imortal. Então ele sabe mais do que um mortal como ele. No entanto, se chamar de mortal é para o filho e não é tão conveniente, já que ele tem um artefato tão poderoso e ainda se chama de simples mortal, e também pede a ele para lidar com a seita divina. Ou é que, com tudo isso, ele está simplesmente testando seus talentos, já que está escrito no livro ilustrado que quando um amante com o maior poder pretende se aposentar, ela escolherá um discípulo talentoso para transmitir o poder a ela e com excitação ela se pergunta se é possível que ela tenha sido escolhida pelo mais velho para ser sua herdeira. Isso enquanto Kimon a viu e disse que ela já é uma tola. Aoyun faz tudo isso para que ela não fique assustada revelando sua identidade diante dela e é por isso que Aoyun pediu a San Yu que lutasse contra a seita divina. No entanto, de acordo com o cultivo de San Yu, é simplesmente impossível controlar esses espíritos primordiais. Aoyun vendo essa mulher tão pensativa, ele se pergunta se talvez ela esteja com ciúmes e é por isso que está de coleira para que ela não esteja pensando em coisas insignificantes e ao fazer isso a garota, ainda mais confiante, diz a si mesma que não importa, já que seu Prom deve ter um plano, dizendo de qualquer forma, essas pessoas da seita divina não são nada para se temer. Acompanhando o Rei Demônio, mais conhecido como a Bruxa, eles nos mostram como ele recebeu a energia do velho que comentou que colocou um talismã para o feitiço em seu corpo e agora pode se mover livremente até agora. Mas é preciso lembrar que isso é apenas temporário, pois apenas aceitando o budismo dos 7 talismãs pode-se ser completamente livre e então é hora de cumprir sua promessa. No entanto, essa promessa parece muito distante, já que a bruxa, ele acaba quebrando sua palavra e desfere um golpe de energia no grande ancião que, gravemente ferido, cai junto com os outros. A bruxa, com grande maldade nos olhos, menciona ao grande ancião que, se ele acredita que, após recuperar sua liberdade, continuará negociando os termos com ele, ameaçando de entregar os 6 talents restantes, ou então não se responsabilizará pelo que pode acontecer. O grande velho, sem medo de suas palavras, chamando-a de bruxa desprezível, incita-a a matá-lo se puder, pois, mesmo que ela o mate e ele perca a técnica do divino Kadufu, mesmo que obtenha o amuleto do alívio do mantra, não será capaz de desfazer as correntes de seu corpo, algo que a bruxa sabe mais do que qualquer um e, portanto, usando seu poder sobre seu discípulo, diz a ele que não o matará, mas o adverte que, se não ouvir a ela, seus discípulos terão que sofrer e, se não prometer desfazer o feitiço, matará cada um deles. Mas enquanto ele dizia isso, a mesa de Red acaba caindo da mão de Lu Yui. Quando cai, acaba refletindo a aura de sal de Aoyun, que por iniciativa faz a bruxa recuar, e tudo isso devido ao fato de que o artefato ainda tinha alguma energia do suspiro de Aoyun. A bruxa, impressionada com tal poder, comenta que esse sopro lhe é familiar e lembrando um pouco, diz que é ele, pois apenas alguém como ele teria tal aura. E quando ela se lembra disso, seus olhos se abrem largos, mas pegando Lu Yu à força, ela pula e pergunta a ele se o conhece ou qual é a relação deles. O grande velho fica atônito ao ouvir que a bruxa o conhece e deduz, portanto, que eles estão certamente em conluio. E se esse for o caso, o velho comenta que a bruxa não pode continuar vivendo, enquanto se prepara para um feitiço. No entanto, a bruxa não vai permitir que aquele velho a machuque. Com seu poder, acaba invocando a espada papa, uma espada que causa grande dano ao velho, que pergunta como ele se atreve a fazer inimigos com ele ou se está procurando a morte. Mas sem se importar com suas palavras, a bruxa ordena a Lu Yu que vá procurar o talismã e o entregue a ela, ou então ela tirará a vida dele. No entanto, sem o desejo de se render e mesmo sofrendo com a espada roxa, ela diz à bruxa que mesmo que tire o talismã dela, ela não desfará o feitiço para ela, o que a bruxa não se importa muito, pois, rindo, pergunta a ele se ele acredita que ele, o 6º portal divino, é o único neste mundo que pode fazer o feitiço e, pegando Buiu, ela diz a ele e ordena a ele que o leve até onde ele está. Então, junto com o menino, eles acabam saindo da caverna Som, onde ele estava treinando. Ele recitou algumas palavras para controlar os artefatos que Aoyun confiou a ele. No entanto, tudo isso é em vão, já que a garota, por mais que tente, não consegue fazê-lo e,
Por isso, Kihon fica chateado e diz que ela é estúpida. Mas graças ao fato de ela ter saído rapidamente para pegar, ainda há algum tempo, então Son se aproxima dela e diz que o velho Tony é um perdedor. Mas pelo menos ele é bom em magia espiritual, e se ele é bom espiritualmente, por que ele levaria alguém com qualificações tão baixas como discípulo? O que a garota responde dizendo que não é da conta dele. No entanto, mesmo que não seja da conta dela, pegando-a pelo braço, ele diz a ela que, se não fosse por ele, o marido dela não se importaria com ela enquanto direciona seu poder. Diz a ela para olhar muito bem, pois só mostrará a ela uma vez. Assim, ensinando a ela como fazer, ou melhor, como saber como controlar os artefatos. E isso era tão forte que Son fica impressionado com o enorme poder desses artefatos. No entanto, a bruxa que estava chegando percebe isso e percebe que é apenas uma arma mágica, e é uma pena que a arma mágica seja excelente, mas a pessoa que lança o feitiço não é boa o suficiente ao enviar seu dragão de energia, que sem nenhum problema acaba destruindo um dos artefatos, e como estavam controlando, ele recebe grandes danos. E antes disso, o rei Ron pede a ele para acalmar sua mente. Essa explosão foi notada por Ayun, que preocupada correu rapidamente para o local da explosão. Enquanto se perguntava se era alguém da Sexta Porta Divina, o dragão de energia ainda era um deles, tentando destruir os outros artefatos. Mas antes de fazer isso, foi destruído por Kihon, que, ao ver que era bruxa, perguntou a Luil se a deixavam sair para cuidar dela, chamando-os de estúpidos e ignorantes, mas interrompendo o que estavam fazendo. A bruxa diz, ela pede a Kihon para não fingir na frente dela, pois se não tivesse enganado ela com traiçoeiros truques, ela seria nada mais do que uma mulher derrotada. Mostrando a tabuleta de Red, ela pergunta qual é a relação dele com ele, cuja coisa a garota não responde, mas quando vê o artefato, pergunta se aquele é o sopro de seu querido marido, palavras que irritam e confundem a bruxa, que pergunta a ela quem é o marido. Como é possível que um homem tão gentil como ele possa estar com ela? Uma mulher astuta como ela, irritada com isso, assume que ela deve ter usado algum método sujo para seduzi-lo, e com isso em mente ela lança o ataque, com alguns ataques muito rápidos, e isso é percebido por King Ron, que pensa que a bruxa foi selada o tempo todo. Esses anos e seu cultivo melhoraram tanto, e com base nisso, ele se pergunta se é o primeiro gênio do mundo demoníaco. E enquanto recebe danos da bruxa, ele nos confessa que em sua última luta, usou demais o Laura dado por seu marido e agora não consegue mobilizar nada. O que a leva a se perguntar se é possível que eles possam resistir ao golpe, e quando parece que isso é o fim, uma aura familiar acaba protegendo-a do ataque, o que deixa a bruxa confusa, mas olhando para a grande figura atrás de King Ron, impressionada, ela diz que é o sopro condensado em uma forma divina de Aoyun. Irritantemente não é explicado que a fase divina está ligada à mente de seu mestre, e mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, ela o ajudará a proteger o que ele quer proteger, o que leva a se perguntar se aquela mulher e aquela família são realmente tão importantes em seu coração. E com isso dito, a bruxa é lançada para trás pela grande figura, e enquanto ela recua, ela fica impressionada pela poderosa vibração que ela tem, pois mesmo para um deus, é demais para suportar, e um homem tão poderoso quanto Aoyun. Por que ela se junta a Kihon? Diz a garota. No entanto, embora isso seja verdade, ela não acha que ele exista, já que o conheceu primeiro, e se não tivesse sido selada por tanto tempo, Yun teria sido seu marido. E preparando seu chicote, ela diz que mesmo que tenha que usar todo o seu cultivo, não se importa, pois ela tem que provar que acerta. E assim ela lança isso novamente, enquanto diz que ela é mulher o suficiente, forte o suficiente para ficar ombro a ombro com ele. No entanto, no último momento, ele para, ouvindo uma voz familiar chamada Kiron. A bruxa, quando vê o Yun, seus olhos se enchem de alegria, pois finalmente se encontraram novamente. No entanto, ao contrário da reação de Oyun, ele não parece se lembrar dela, e isso não é confirmado no momento em que a bruxa se aproxima de Oyun, já que o garoto reage de maneira inesperada, acabando por empurrá-la. E embora parecesse apenas um simples empurrão, não foi assim para a garota, pois houve uma pequena explosão. Enquanto Oyun se aproximava de Kihon e perguntava se ele estava bem, Kihon disse que não estava bem e perguntou por que ele tinha retornado subitamente ao que estava fazendo. Yun responde que viu da montanha que este lugar estava fazendo muito barulho, então ela voltou às pressas. No entanto, lembrando do que aconteceu, a garota agradece a proteção divina,
pois, graças a ela, não fez nenhum movimento, e ainda seu marido não sabe que ela tem poder de cultivo. Ela finge abraçar Oiun e diz a ele que deveria ter voltado mais cedo, pois estava morrendo de medo. Oiun olha tristemente para longe e pensa que realmente achava que o mar divino era simples, mas estava errada, pois eles são muito rigorosos. Além disso, menciona que esteve coletando ervas para o cultivo de Misson, mas não deu certo, já que esqueceu na montanha. E no final é sua culpa por não conseguir proteger Kihon enquanto a bruxa se aproximava dele. Ao perguntar se realmente gosta tanto de Kihon, a bruxa, alertando um pouco Uiun, pergunta a ela por que está tão abalada, já que foi apenas um pequeno empurrão. No entanto, ao ficar na frente dela, King Hon diz que não importa, pois ele protegerá sua amada. Diante disso, pergunta à bruxa o que ela quer, e ela responde com uma pergunta. Como ele ousa bater nela? Isso deixa confuso. Os dois pombinhos, vendo Yun, uma bruxa confusa pergunta se ele realmente não a reconhece, mencionando seu nome assim. No entanto, ele simplesmente diz que é um nome estranho, algo que incomoda a garota, que pergunta novamente se ele se esqueceu de todos os dias em que viveram juntos nas montanhas. Mas sem se lembrar, ele se pergunta como poderiam ter vivido juntos, já que não se lembra de ter vivido com tanta beleza. No entanto, assumindo que é um caso de identidade equivocada, ele quer colocar isso a seu favor e finge que se conhecem há muito tempo, quase não a reconhecendo. Isso deixa a bruxa feliz, pois finalmente conseguiu o que queria. Ela lembra, o que a deixa muito feliz e animada. Ela se pergunta se ele se lembra dela, então deve se lembrar da promessa de se casar com ela. No entanto, a garota acaba desapontada no momento em que ele finge, e a bruxa se apresenta como outra pessoa. Antes disso, com o ânimo no chão, ela se pergunta por que Aoyun ainda quer escolher aquela mulher em vez dela, perguntando onde exatamente ela é inferior a ela, enquanto envolve o braço ao redor dela e pede a Oiun para olhar bem, mostrando os ambos da mesma perspectiva. Ela pergunta, onde há algo inferior a ela? Neste momento, um de seus pensamentos é que, na realidade, é claramente melhor do que ela rapidamente antes que ela admita que realmente não há lugar inferior. Mas a diferença é que Kiron e ele se amam com um amor puro, sendo este o último argumento que quebrou as costas do camelo para a bruxa que, com lágrimas nos olhos, o acusa de ser um mentiroso desleixado e um homem mau, ficando realmente chateada com isso e dizendo que não quer vê-lo novamente. Em resposta a isso, ela não diz nada, mas em seus pensamentos, ela diz que seus olhos são muito familiares. Quando ela percebe que a garota está tentando sair, ela tenta impedi-la. Mas isso não será possível, pois enquanto a garota está saindo, Bueno diz muitos insultos a ela. No entanto, quando ela sai, Oiun ainda se pergunta de onde ele a viu entre demônios, o que faz sua noiva se aproximar dele e perguntar se ele realmente a conhece. Oiun nega, dizendo que ela estava apenas mentindo, mas menciona que essa mulher é muito estranha e ele acredita que é muito provável que ela seja a professora do Mar Divino, e é por isso que ele quer perguntar a Sony. Mas como ele não a vê, pergunta onde ela está. No entanto, Lu Yu, olhando de longe, surpreendido, se pergunta o que ele acabou de ver, pois até mesmo a bruxa é sua amiga. Em resposta a isso, ele diz que não tem nada a ver lá, por isso vai embora. No entanto, quando estava planejando sair silenciosamente, alguém acaba dizendo para ele parar. No entanto, lamentando o caso. É assim que vamos encerrar este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Deixe seu like. Sem mais delongas, para dizer tchau.
fazendo isso e tenho certeza de que ele sabe como fazer. A garota que vê toda essa cena da parte do Rei Ron está bastante irritada, pois o Rei Ron também está feliz pela liberdade de assistir filmes para si mesmo, mas agora você tem que ir a uma santa e às vezes pagar com a mesma moeda. Ela também fingiu fazer isso e por esse motivo a vítima admitiu que fez algo ruim, mas também foi forçada a dizer que não queria cultivar a imortalidade. Mas o mestre da Porta Divina a capturou e a forçou a estudar todos os dias para evitar que ele a pegasse se ela não fizesse isso por Yun. Ao ouvir isso, ele me pergunta se é só assim, mas sua promessa que sabia que ele estava fingindo tentar decidir algo. Mas a garota não o deixou ir e que ele continuou a dizer a alguém que se quisesse culpar alguém tinha que culpar o mestre da seita divina, enquanto eu pensava que se ele fizesse esse truque como o Rei Ron, eu deveria ter confrontado ingenuamente se ele acreditava em toda essa história e mencionado como poderia existir um mestre de seita assim. Claro que o Rei Ron antes disso se encontrava muito insatisfeito. Sonju seguia com sua farsa e comentava que o líder da seita era tão estranho que poderia tê-los matado para que ele escapasse porque não aguentava, mas pensava que não havia percebido que quem odeia seu marido é ela ou o Mar Divino. Eu digo que é porque Ki-hon é um imortal, mesmo que seu marido não o separe de se incomodar com as palavras de Sonju para Ki-hon. Ele não cai para outra pessoa que gosta, a menos que ela pergunte a ele se assim ele não seria miserável. Se encontrasse algo assim de qualquer maneira em Pujaba sua prima, ele afirma que se atrapalhar, definitivamente a atingirá e, portanto, pergunta a Son por que ela não toma a iniciativa, ele a devolverá. No entanto, antes que a garota saqueie, Ayun comenta que decidiu abrigar Son e ajudá-la a se esconder do Mar Divino e, claro, essas palavras surpreenderam as garotas. No entanto, enquanto se aproximavam de sua prometida filha, ela estava preocupada se decidisse que se caísse aqui seria uma traidora da sexta, coisa que é certa em certas partes. Mas como hoje, ninguém sabe disso, considerando que as meninas são da família. Ele diz à sua noiva que não quer que ela fique triste se algo acontecer com sua prima, o que a deixa muito feliz, já que seu marido faz isso por ela, e de fato ele faz por ela. E é por isso que ele diz a ele para não se preocupar porque mesmo que sejam mortais, ele encontrará um jeito. E ele diz isso porque tem certeza de que os acessórios salvadores de vida que foram trocados com o sistema no passado devem ser úteis agora. As palavras que Oyun disse, que são mortais para Sony, ele não gosta delas, já que claramente esses dois são especialistas do primeiro nível, mas fingem ser mortais, além do fato de que Ki-hon, sendo tão forte, sempre age de maneira fraca na frente dele. No entanto, o que é verdade é que, como disse o Rei Tron, Ao-Yu não tem interesse em cultivar imortais e só quer viver em reclusão. Ao-Jun interrompe os pensamentos da garota para entregar-lhe a mesa de Red e dizer-lhe que, embora possa ter se tornado um hábito, é aconselhável apagar o conteúdo o mais rápido possível, já que a prática excessiva não é boa para a saúde. Além de informá-la de que alguém a contatou através de Jade a um momento para dizer-lhe algo como o santo morreu e, como essa pessoa provavelmente é alguém que ela conhece, pede-lhe que não fique triste. Mas, em vez de triste, a garota ficou atônita com essa notícia, mas embora não pareça, a garota também ficou um pouco chateada. Como Ayun nem sabe quem é aquele santo, mas ele a consolou com tanta doçura, além de curar pacientemente suas feridas e um pouco corada. Ela diz que esse homem é completamente diferente das pessoas da seita divina que só a forçavam a praticar. Isso me leva a dizer que aparentemente a história que a garota contou para Ayun não era completamente inventada, já que eles a forçaram a cultivar em jejum. Vendo-a assim, ele quer deixá-la sozinha por um tempo, e é por isso que ele pega a mão de sua noiva e eles saem. E enquanto estavam saindo, Son continuava dizendo que talvez apenas um deles seja um homem de outro mundo e a morte do Santo Pai foi culpa de Kiron. Segundo depois, mudamos para o reino secreto do Ato Divino, onde a parceira de Sun foi chamada por ela através da mesa de Red. Sua parceira atende a chamada e quando o nome de Sony é mencionado, todos no lugar ficam bastante surpresos, já que pensavam que a parceira dela, chamada Luyu, estava morta. Para esclarecer suas dúvidas, ela pergunta a Son se o Rei Ron realmente tem um forte apoio, o que a garota afirma, mas tenta dizer-lhe mais alguma coisa. No entanto, Luyu não deixa ela terminar e diz que é ótimo agora que o Rei Ron realmente abraçou um músculo mais espesso,
dizendo que ela não deveria ser a verdadeira chefe do cogumelo desde o início, e agora ela quer dominar o mundo imortal. E aí Lu Yu diz à sua companheira para esperar, pois ela encontrará alguém mais forte para salvá-la, mas acho que a garota não quer ser salva e está tentando fazer com que sua parceira saiba disso. Mas antes de contar a ela, a transmissão é interrompida, deixando-a confusa. E antes disso, ela pergunta ao homem na frente dela o que está acontecendo, cujo homem é o grande ancião da seita, que lhe diz que isso aconteceu porque chegaram à prisão secreta e a aura pura por toda parte. E sim, se a alma não for uma alma mágica pura, não pode ser usado aqui, dando um grande salto. É dito que ela pensava que ao longo dos anos tinha sido torturada e reprimida pelo tempo mais puro do lugar e havia abandonado bem a ideia de escapar. Mas ela não sabia que ainda estava sendo torturada enquanto nos mostram uma porta cheia de aura pura juntamente com várias correntes no meio desta porta. O velho junto com os outros membros da seita ficam na frente dela enquanto o velho gritava e pedia que a chave divina fosse quebrada por Lu Yu, enquanto observava a porta. O Instagram diz ao grande ancião que ouviu dizer que a bruxa ali aprisionada foi selada pelo Rei Hon e antes disso pergunta se poderia ser que ela seja mais poderosa do que o Rei Hon. O grande ancião diz a ele que quando Hon teve sucesso como líder do Z para acalmar a opinião pública, o antigo líder do cogumelo afirmou que foi o Rei Hon quem a selou. No entanto, o que selou a bruxa é esse reino secreto cheio de aura pura. Embora ele não deixe o rapaz saber sobre este último, ele mesmo explica a todos que os demônios são arrogantes, mas nasceram para serem derrotados pela energia espiritual mais pura, enquanto as pessoas que cultivam a imortalidade têm cultivado isso, mas infelizmente esse trabalho é enganoso e fácil de aderir a objetos. Mas é difícil ser refinado pelo corpo humano e apenas com um corpo espiritual natural como o do Rei Hon pode-se realmente utilizar energia espiritual pura. Ele diz, então, o velho mestre adotou o órfão Rei Hon e ensinou a ela as artes espirituais porque ele pensava que um dia poderia ser usado no caminho certo para eliminar o mal. No entanto, mais tarde, uma nova bruxa mais poderosa ocupou o trono, e a magia espiritual do Rei Hon foi aperfeiçoada. O velho mestre sabia que não podia esperar mais, então passou a responsabilidade de lutar contra o clã demoníaco para ela. A antiga mestra da ZTA passou a posição de mestra da ZTA para ela e, como resultado, para retribuir a bondade de sua criação, King Hon e a bruxa lutaram até a morte, mas não conseguiram derrotar uma a outra. Depois de exausto, ele finalmente levou a bruxa para o reino secreto, e graças a isso, a pureza da aura natural deste lugar selou a bruxa até hoje. No entanto, o velho diz que King Hon ficou gravemente ferida naquele momento e ele pensou que ela morreria, mas não esperava que ela voltasse à vida, e desde então sua personalidade se tornou arrogante e implacável. Lu Yu, junto com todos os seus companheiros, fica impressionado ao ouvir tudo isso, pois pensava que era um favor de adoção, mas não percebeu que era um caso de exploração. Então ele pensa que qualquer um se sentiria chateado, e outro de seus companheiros confirma isso, dizendo que pensando bem, Kiron está um pouco triste, mas quem não se sente tão triste é o grande ancião, que diz que mesmo assim não é grande coisa sacrificar ela pelo bem da prosperidade da seda, mas agora que ela encontrou um apoio maior, é muito provável que ela tenha ressentimento em relação à seita divina. Dito isso, o grande ancião informa a todos que chegaram ao lugar onde o corpo real da bruxa foi selado, o que é impressionante, segundo Lu Yu, já que a energia espiritual pura daquele lugar é poderosa. No entanto, a presença dessas pessoas deixa a bruxa um pouco irritada, e com seu rugido, ela tenta assustar os visitantes, mas é impedida pelo grande velho que diz a ela que não se atreva, pois estão ali para fazer um acordo. E ao mostrar-lhe um selo, ele diz que depende dela se quer ou não sua liberdade que a bruxa está muito interessada, embora ainda esteja um pouco irritada. Ela pede ao velho que fale, e isso porque ela foi capaz de reconhecer o feitiço que o velho estava usando. O grande ancião, ao mostrar o feitiço, diz a ela que é assim que é, pois é um feitiço desenvolvido por mestres sucessivos para libertá-la temporariamente dos cultistas de sua aura. E enquanto ela tem que cooperar com eles na luta contra o inimigo, ele pode libertá-la de seu aprisionamento. Antes disso, as dúvidas da bruxa se fazem presentes, e ela menciona ao velho que com apenas uma garota ele foi capaz de zombá-la e manchá-la até hoje, perguntando se há alguém que não possa lidar nem mesmo com astúcia. E transformando-se em sua forma humana, ele diz que sim. Curiosidade sobre o tipo de pessoa que é ainda mais difícil do que ela, mesmo sendo o temível Rei Demônio Enkiru,
Por outro lado, ele ainda espirrou, e isso se deve a uma caixa que ele não havia reivindicado por tanto tempo. Sua recompensa já estava empolvada e, como tanto tempo se passou e ele não sabe se essas coisas do sistema canino podem ser usadas para se defender contra forças divinas, mas levando tudo em consideração, ele diz que para esclarecer suas dúvidas deixará a senhorita Sonju dar uma olhada, já que no final das contas, bem, é uma cultivadora imortal. Segundo depois, Ayun mostra os artefatos para as meninas e quando olham, ambas ficam impressionadas e perguntam se ele quer usá-los para lutar contra a seita divina, o que ele ouve. Ele afirma que sim, mas por causa da reação das meninas, ele pensa que não são boas o suficiente e pergunta se são tão ruins. No entanto, é exatamente o oposto, já que as meninas, ao verem isso, ficam de boca aberta, pois o poder da seita é muito pior do que o desses artefatos. Mas pensando que ainda não são úteis, Ayun pergunta novamente se eles não servem para o que são, e ele responde que é claro que servem, já que as coisas do mais velho são preciosas demais e ele nunca tinha visto uma alma tão profunda antes. Ayun diz que não é nada e são apenas alguns objetos pequenos que ele pegou por acaso, mas a garota, ao ouvir isso, diz que, como uma alma mágica magnífica é apenas um objeto pequeno para ele, Ayun diz que, neste caso, essas armas mágicas devem ser controladas pela senhorita Sonju para que ele possa lidar com a seita divina, cuja coisa faz as meninas reagirem dessa maneira, mas antes disso, Ayun menciona que ela é imortal. Então ele sabe mais do que um mortal como ele. No entanto, se chamar de mortal é para o filho e não é tão conveniente, já que ele tem um artefato tão poderoso e ainda se chama de simples mortal, e também pede a ele para lidar com a seita divina. Ou é que, com tudo isso, ele está simplesmente testando seus talentos, já que está escrito no livro ilustrado que quando um amante com o maior poder pretende se aposentar, ela escolherá um discípulo talentoso para transmitir o poder a ela e com excitação ela se pergunta se é possível que ela tenha sido escolhida pelo mais velho para ser sua herdeira. Isso enquanto Kimon a viu e disse que ela já é uma tola. Que Ayun faz tudo isso para que ela não fique assustada revelando sua identidade diante dela e é por isso que Ayun pediu a San Yu que lutasse contra a seita divina. No entanto, de acordo com o cultivo de San Yu, é simplesmente impossível controlar esses espíritos primordiais. Ayun vendo essa mulher tão pensativa, ele se pergunta se talvez ela esteja com ciúmes e é por isso que está de coleira para que ela não esteja pensando em coisas insignificantes e ao fazer isso a garota, ainda mais confiante, diz a si mesma que não importa, já que seu Prom deve ter um plano, dizendo de qualquer forma, essas pessoas da seita divina não são nada para se temer. Acompanhando o Rei Demônio, mais conhecido como a Bruxa, eles nos mostram como ele recebeu a energia do velho que comentou que colocou um talismã para o feitiço em seu corpo e agora pode se mover livremente até agora. Mas é preciso lembrar que isso é apenas temporário, pois apenas aceitando o budismo dos 7 talismãs pode-se ser completamente livre e então é hora de cumprir sua promessa. No entanto, essa promessa parece muito distante, já que a bruxa, ele acaba quebrando sua palavra e desfere um golpe de energia no grande ancião que, gravemente ferido, cai junto com os outros. A bruxa, com grande maldade nos olhos, menciona ao grande ancião que, se ele acredita que, após recuperar sua liberdade, continuará negociando os termos com ele, ameaçando de entregar os 6 talãs restantes, ou então não se responsabilizará pelo que pode acontecer. O grande velho, sem medo de suas palavras, chamando-a de bruxa desprezível, incita-a a matá-lo se puder, pois, mesmo que ela o mate e ele perca a técnica do divino Kadu Fu, mesmo que obtenha o amuleto do alívio do mantra, não será capaz de desfazer as correntes de seu corpo, algo que a bruxa sabe mais do que qualquer um e, portanto, usando seu poder sobre seu discípulo, diz a ele que não o matará, mas o adverte que, se não ouvir a ela, seus discípulos terão que sofrer e, se não prometer desfazer o feitiço, matará cada um deles. Mas enquanto ele dizia isso, a mesa de Red acaba caindo da mão de Lu Yui. Quando cai, acaba refletindo a aura de Sao de Aoyun, que por iniciativa faz a bruxa recuar, e tudo isso devido ao fato de que o artefato ainda tinha alguma energia do suspiro de Ayun. A bruxa, impressionada com tal poder, comenta que esse sopro lhe é familiar e lembrando um pouco, diz que é ele, pois apenas alguém como ele teria tal aura. E quando ela se lembra disso, seus olhos se abrem largos, mas pegando Lu Yu à força, ela pula e pergunta a ele se o conhece ou qual é a relação deles. O grande velho fica atônito ao ouvir que a bruxa o conhece e deduz,
portanto, que eles estão certamente em conluio. E se esse for o caso, o velho comenta que a bruxa não pode continuar vivendo, enquanto se prepara para um feitiço. No entanto, a bruxa não vai permitir que aquele velho a machuque. Com seu poder, acaba invocando a espada papa, uma espada que causa grande dano ao velho, que pergunta como ele se atreve a fazer inimigos com ele ou se está procurando a morte. Mas sem se importar com suas palavras, a bruxa ordena a Luil que vá procurar o talismã e o entregue a ela, ou então ela tirará a vida dele. No entanto, sem o desejo de se render e mesmo sofrendo com a espada roxa, ela diz à bruxa que mesmo que tire o talismã dela, ela não desfará o feitiço para ela, o que a bruxa não se importa muito, pois, rindo, pergunta a ele se ele acredita que ele, o sexto portal divino, é o único neste mundo que pode fazer o feitiço e, pegando Buiu, ela diz a ele e ordena a ele que o leve até onde ele está. Então, junto com o menino, eles acabam saindo da caverna Som, onde ele estava treinando. Ele recitou algumas palavras para controlar os artefatos que Ayun confiou a ele. No entanto, tudo isso é em vão, já que a garota, por mais que tente, não consegue fazê-lo e, por isso, Ki-hon fica chateado e diz que ela é estúpida. Mas graças ao fato de ela ter saído rapidamente para pegar, ainda há algum tempo, então Som se aproxima dela e diz que o velho Tony é um perdedor. Mas pelo menos ele é bom em magia espiritual e se ele é bom espiritualmente, por que ele levaria alguém com qualificações tão baixas como discípulo? O que a garota responde dizendo que não é da conta dele. No entanto, mesmo que não seja da conta dela, pegando-a pelo braço, ele diz a ela que, se não fosse por ele, o marido dela não se importaria com ela enquanto direciona seu poder, diz a ela para olhar muito bem, pois só mostrará a ela uma vez. Assim, ensinando a ela como fazer ou melhor, como saber como controlar os artefatos. E isso era tão forte que Som fica impressionado com o enorme poder desses artefatos. No entanto, a bruxa que estava chegando percebe isso e percebe que é apenas uma arma mágica e é uma pena que a arma mágica seja excelente, mas a pessoa que lança o feitiço não é boa o suficiente ao enviar seu dragão de energia, que sem nenhum problema acaba destruindo um dos artefatos e como estavam controlando, ele recebe grandes danos e antes disso, o rei Hon pede a ele para acalmar sua mente. Essa explosão foi notada por Ayun, que preocupada correu rapidamente para o local da explosão, enquanto se perguntava se era alguém da sexta porta divina, o dragão de energia ainda era um deles, tentando destruir os outros artefatos. Mas antes de fazer isso, foi destruído por Ki-hon, que, ao ver que era bruxa, perguntou a Luil se a deixavam sair para cuidar dela, chamando-os de estúpidos e ignorantes, mas interrompendo o que estavam fazendo. A bruxa diz, ela pede a Ki-hon para não fingir na frente dela, pois se não tivesse enganado ela com traiçoeiros truques, ela seria nada mais do que uma mulher derrotada. Mostrando a tabuleta de Red, ela pergunta qual é a relação dele com ele, cuja coisa a garota não responde, mas quando vê o artefato, pergunta se aquele é o sopro de seu querido marido, palavras que irritam e confundem a bruxa, que pergunta a ela quem é o marido. Como é possível que um homem tão gentil como ele possa estar com ela? Uma mulher astuta como ela, irritada com isso, assume que ela deve ter usado algum método sujo para seduzi-lo e com isso em mente ela lança o ataque com alguns ataques muito rápidos e isso é percebido por Ki-hon, que pensa que a bruxa foi selada o tempo todo. Esses anos e seu cultivo melhoraram tanto e com base nisso, ele se pergunta se é o primeiro gênio do mundo demoníaco e enquanto recebe danos da bruxa, ele nos confessa que em sua última luta, usou demais o Lora dado por seu marido e agora não consegue mobilizar nada. O que a leva a se perguntar se é possível que eles possam resistir ao golpe e quando parece que isso é o fim, uma aura familiar acaba protegendo-a do ataque, o que deixa a bruxa confusa, mas olhando para a grande figura atrás de Ki-hon, impressionada, ela diz que é o sopro condensado em uma forma divina de Aoyun. Irritantemente não é explicado que a fase divina está ligada à mente de seu mestre e mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância, ela o ajudará a proteger o que ele quer proteger, o que leva a se perguntar se aquela mulher e aquela família são realmente tão importantes em seu coração e com isso dito, a bruxa é lançada para trás pela grande figura e enquanto ela recua, ela fica impressionada pela poderosa vibração que ela tem, pois mesmo para um deus, é demais para suportar, e um homem tão poderoso quanto Aoyun. Por que ela se junta a Ki-hon? Diz a garota. No entanto, embora isso seja verdade, ela não acha que ele exista.
já que o conheceu primeiro e se não tivesse sido selada por tanto tempo, Yun teria sido seu marido. E preparando seu chicote, ela diz que mesmo que tenha que usar todo o seu cultivo, não se importa, pois ela tem que provar que acerta. E assim ela lança isso, novamente enquanto diz que ela é mulher o suficiente, forte o suficiente para ficar ombro a ombro com ele. No entanto, no último momento, ele para, ouvindo uma voz familiar chamada Kiron, a bruxa. Quando vê o Yun, seus olhos se enchem de alegria, pois finalmente se encontraram novamente. No entanto, ao contrário da reação de Oyun, ele não parece se lembrar dela, e isso não é confirmado no momento em que a bruxa se aproxima de Oyun, já que o garoto reage de maneira inesperada, acabando por empurrá-la. E embora parecesse apenas um simples empurrão, não foi assim para a garota, pois houve uma pequena explosão. Enquanto Oyun se aproximava de Kiron e perguntava se ele estava bem, Kiron disse que não estava bem e perguntou por que ele tinha retornado subitamente ao que estava fazendo. Yu responde que viu da montanha que este lugar estava fazendo muito barulho, então ela voltou às pressas. No entanto, lembrando do que aconteceu, a garota agradece a proteção divina, pois, graças a ela, não fez nenhum movimento, e ainda seu marido não sabe que ela tem poder de cultivo. Ela finge abraçar Oyun e diz a ele que deveria ter voltado mais cedo, pois estava morrendo de medo. Oyun olha tristemente para longe e pensa que realmente achava que o mar divino era simples, mas estava errada, pois eles são muito rigorosos. Além disso, menciona que esteve coletando ervas para o cultivo de Misson, mas não deu certo, já que esqueceu na montanha. E no final é sua culpa por não conseguir proteger Kiron enquanto a bruxa se aproximava dele. Ao perguntar se realmente gosta tanto de Kiron, a bruxa, alertando um pouco Yun, pergunta a ela por que está tão abalada, já que foi apenas um pequeno empurrão. No entanto, ao ficar na frente dela, King Hon diz que não importa, pois ele protegerá sua amada. Diante disso, pergunta à bruxa o que ela quer, e ela responde com uma pergunta. Como ele ousa bater nela? Isso deixa confuso. Os dois pombinhos, vendo Yun, uma bruxa confusa pergunta se ele realmente não a reconhece, mencionando seu nome assim. No entanto, ele simplesmente diz que é um nome estranho, algo que incomoda a garota, que pergunta novamente se ele se esqueceu de todos os dias em que viveram juntos nas montanhas. Mas sem se lembrar, ele se pergunta como poderiam ter vivido juntos, já que não se lembra de ter vivido com tanta beleza. No entanto, assumindo que é um caso de identidade equivocada, ele quer colocar isso a seu favor e finge que se conhecem há muito tempo, quase não a reconhecendo. Isso deixa a bruxa feliz, pois finalmente conseguiu o que queria. Ela lembra, o que a deixa muito feliz e animada. Ela se pergunta se ele se lembra dela, então deve se lembrar da promessa de se casar com ela. No entanto, a garota acaba desapontada no momento em que ele finge, e a bruxa se apresenta como outra pessoa. Antes disso, com o ânimo no chão, ela se pergunta por que Aoyun ainda quer escolher aquela mulher em vez dela, perguntando onde exatamente ela é inferior a ela, enquanto envolve o braço ao redor dela e pede a Oyun para olhar bem. Mostrando os ambos da mesma perspectiva, ela pergunta, onde há algo inferior a ela? Neste momento, um de seus pensamentos é que, na realidade, é claramente melhor do que ela rapidamente antes que ela admita que realmente não há lugar inferior. Mas a diferença é que Kiron e ele se amam com um amor puro, sendo este o último argumento que quebrou as costas do camelo para a bruxa que, com lágrimas nos olhos, o acusa de ser um mentiroso desleixado e um homem mau, ficando realmente chateada com isso e dizendo que não quer vê-lo novamente. Em resposta a isso, ela não diz nada, mas em seus pensamentos, ela diz que seus olhos são muito familiares. Quando ela percebe que a garota está tentando sair, ela tenta impedi-la. Mas isso não será possível, pois enquanto a garota está saindo, Bueno diz muitos insultos a ela. No entanto, quando ela sai, Oyun ainda se pergunta de onde ele a viu entre demônios, o que faz sua noiva se aproximar dele e perguntar se ele realmente a conhece. Oyun nega, dizendo que ela estava apenas mentindo, mas menciona que essa mulher é muito estranha e ele acredita que é muito provável que ela seja a professora do Mar Divino, e é por isso que ele quer perguntar a Sônia. Mas como ele não a vê, pergunta onde ela está. No entanto, Lu Yu, olhando de longe, surpreendido, se pergunta o que ele acabou de ver, pois até mesmo a bruxa é sua amiga. Por isso, ele vai embora. No entanto, quando estava planejando sair discretamente, alguém acaba dizendo para ele parar. Tudo continua com o jejum, impedindo Lu Yu de perguntar se ele também é da seita divina, uma pergunta que Lu Yu não pode responder,
pois quando tentou falar, Tarta o odiava. Mas ele disse a si mesmo que acabou, já que Ayun poderia matá-lo simplesmente removendo um muco do nariz, o que poderia ser verdade. Mas como Will não está ciente de sua força, ele o convida cordialmente a ir até sua casa, pois tem algo importante para contar a ele. Enquanto pensava que o garoto parece um bom conversador, então, ele vai perguntar a ele se o mestre da seita pode ser persuadido. No entanto, Lu Yu, ao ouvir isso, não pensa o mesmo, pois acredita que Ouyun o está convidando para sua casa para tirar sua reputação. Vida lá e impedi-lo de expor seu corpo à natureza. E olhando aqui, Ron percebe algo. E é que naquele momento, se ele quiser salvar sua vida, só pode recorrer a Ki-Hon na esperança de que ele leve em consideração a amizade entre discípulos e poupe sua vida. No entanto, ao pensar em colocar seu plano em prática, um som é enviado para a alma de todos e cujo som veio de Sonju, que chamou rapidamente. Isto é urgente para informá-lo de que ele consumiu muita energia espiritual para usar sua alma mágica e atacou sua energia demoníaca. Portanto, teme que vá morrer, já que tudo dói e em um momento de cambaleio a garota desaba. Mas Yun acaba segurando-a a algo que a garota aproveita para abraçá-lo e ao fazer isso ela cora. Mas enquanto jejuava ela disse a ele que está gravemente ferida e eles precisam fazer algo. A garota ficou surpresa, já que o Yun a estava curando novamente com sua respiração, o que é confortável para eles. Mas para quem não acha tão confortável, está Ron. No entanto, admite que a situação é um pouco complexa e, portanto, sugere que seu noivo a leve para dentro, pois ela pedirá alguém para encontrar um médico cuja coisa está certa e ele leva a garota. Mas enquanto estavam saindo, Kiron acaba jogando sua carta de renúncia para Lu Yu enquanto ela pediu a ele para pegá-la e informou que a partir de agora ela não tem mais nada a ver com a seita divina e desde agora ela não se importa com o mundo imortal. Ela avisa Lu Yu para não incomodá-la novamente, ela terá que aceitar as consequências Lu Yu antes disso suar muito. Afirmou que certamente com o poder daquele homem se Kiron quiser dominar o mundo do cultivo imortal. Por que se incomodar, já que são eles que estão fora de lugar? No entanto, há um problema sério e é que ela informa a Kiron quando diz a ele que tiveram que libertar a bruxa e, portanto, a raça demoníaca definitivamente não permitirá que o mundo do cultivo imortal seja pacífico. Mas irritada com suas palavras com um olhar frio, ela diz a ele que isso não é da conta dela. Um momento depois, enquanto Kiron ouvia sons estranhos vindos do quarto, um pouco chateado, ele disse que, como a garota foi envenenada, está deixando-a com Ayun. Porque se não deixar seu noivo ajudá-la a se salvar, parecerá uma pessoa indelicada. No entanto, sua empregada interrompe seus pensamentos para dizer a ele que eles deveriam procurar uma maneira de desintoxicar, pois é raro o mestre fazê-lo. No entanto, Kiron informa que isso seria um pouco complicado, já que o veneno mágico de Oenkiru é muito difícil, tanto que até agora ninguém desenvolveu uma maneira de quebrá-lo e, seja então ou agora, ela diz de forma irritante que ninguém é páreo para ela, embora não conte a sua criada este pensamento, pois ela pensou sobre isso. Mas o que ela deixa claro é que, comparada a ela, uma demonia que só grita e mata, é verdade que uma pessoa encantadora como ela é mais atraente para o marido, mas como a garota está claramente indo para o outro lado, sua criada teve que interrompê-la novamente, dizendo que esse não é o ponto. No entanto, interrompendo a conversa, Sawyun grita com ele e pergunta a Sonyu o que ele está fazendo, já que ele está o despedindo. E diante disso, ele não tem escolha a não ser chamar Ki-Hon, que ao ouvir o chamado vai rapidamente até ele, pega sua mão e pergunta se ele está bem. No entanto, ao olhar para ele, percebe a cena comprometedora em que Yun e San-Yu estavam, e diante disso, a garota diz ao Yun que não entrou porque achava que ele estava salvando-o adequadamente, mas não percebeu que ele estava fazendo isso secretamente às escondidas. No entanto, embora as coisas pareçam assim, não é como parece, e é isso que ele tenta explicar à garota, pedindo-lhe para ouvir e explicar tudo a ela. Mas a garota, já chateada, diz que não está ouvindo isso e então tira San-Yu de cima de Ayun e diz a ela que não percebeu que ela tinha esse tipo de hábito, perguntando por que ela não tinha contado antes, mas confusa com a situação. Ainda pergunta a garota o que ela está fazendo, cuja resposta faz a garota agir assim e ela responde com uma pergunta, que é se eles, Yui, fazem Yun se sentir bem sob o desejo de sua noiva. Ele tenta parar isso enquanto pensa que a garota tem um lado tão selvagem que ele não conhecia, enquanto ele mesmo era mordido por Ki-Hon, que, depois de aprovar o sangue do jejum, fica atordoada porque o sangue do jejum é muito bom para ela e a respiração é tão forte que depois de avançar um pouco ela desmaia.
Mas não se preocupe, nada de ruim aconteceu e ela apenas adormeceu ao lado de Sonju e cuja coisa deixou-o um confuso, pois ele não entende por que isso aconteceu, mas de qualquer forma, ele se sente bem, pois eles lhe deram um susto, mas lembrando-se da bruxa ou melhor, o Enkiru, pergunta onde diabos a viu antes de passar por ela, nos mostram como ela estava caminhando em um lugar que parecia um deserto, já que não havia alma. E ainda assim, diante disso, Kiru, surpresa, diz que não pode acreditar que enquanto estava presa por alguns anos, o mundo demoníaco tenha caído tanto, mas ela fica ainda mais surpresa quando olha para a distância e vê uma casa que lhe é muito familiar e, portanto, não perde tempo se aproximando e entrando. No entanto, ao olhar para ela, nota como está muito negligenciada, mas ainda assim não impede que as memórias apareçam e em cujas memórias observamos como Junho estava comendo calmamente até perceber o Enkiru, que, sem dizer muito, o abraçou e com lágrimas nos olhos disse para ela não correr mais, perguntando-lhe se não era ela quem estava atrás disso, cuja coisa faz a lança da memória abraçá-la apertado e garantir que ele não fará isso. Mas voltando ao presente, o Enkiru estava furiosa, pois, segundo ela, Ayun mentiu para ela, e enquanto as lágrimas fluíam de seus olhos, ele nos contou que, no início, ela lutou com unhas e dentes para se tornar uma senhora dos demônios, a fim de estar com ele para sempre ser digna dele. Ela decidiu encerrar a batalha divina, mas agora ele a machuca com aquela mulher, e ela está realmente chateada com isso. Enquanto ela espere seu poder, diz que por causa de seu sangue, todos os demônios obedecerão e despertarão, afirmando que não permitirá que a machuquem completamente. No entanto, depois de pronunciar essas palavras, demônios de todos os tipos acabam aparecendo. Surpresa, ela se pergunta quem invade a terra proibida do clã dos demônios. Quando percebe quem é, a garota fica animada ao vê-la, chamando-a de Aleza e dizendo que ela finalmente voltou. No entanto, embora pareçam se conhecer, as coisas não são como parecem. O Enkiru, sem dizer nada, acaba agarrando-a pelo pescoço, algo que alguém, ao lançar seu ataque, pediu para que ele soltasse. Isso realmente não ajudou, pois a garota acabou desviando facilmente. No entanto, as coisas não terminaram aí, já que o mesmo ataque foi devolvido na forma de um pássaro flamejante, o que se tornou um problema para o Enkiru. Com um pouco de seu poder, ela acaba neutralizando isso novamente e direciona seu ataque para a garota. No entanto, antes que o ataque atinja a garota, a ruiva acaba se posicionando na frente dela para receber o impacto em cheio. Vendo isso, a garota pergunta se ele está bem. O ruivo, chamado Jiran, diz à garota que está bem e que saiu para descontar em seus ex-subordinados. Ele pergunta se não é um pouco inadequado. O Enkiru, em resposta, simplesmente menciona seu nome e pergunta se agora ele está no comando do clã dos demônios, zombando um pouco de Jiran. Ele diz que um ex-subordinado se tornou o senhor dos demônios, e não é surpresa que o domínio demoníaco esteja em tal estado de decadência. Essas palavras fazem a garota ajoelhar e se desculpar, pois é culpa dela por não ter ajudado Jira a reviver a raça dos demônios. No entanto, o Enkiru não deixa ela terminar e completa as palavras por ela, dizendo que também deixou escapar a pessoa que ela ama, que é Aoyun. Ele comenta que ela sabia que Aoyun era culpado por não tê-lo impedido desde o início. A garota, tremendo, responde perguntando como ela iria impedi-lo, já que, como ela bem sabe, esse homem é muito poderoso, além de ser quem lhe ensinou todos os seus poderes. No entanto, o Enkiru informa a ela que, ao sair, Aoyun disse que estava viajando e que voltaria em alguns dias. Essas palavras aparentemente não convencem o Enkiru, que a encara, mas mudando sua atitude, ele a ajuda a se levantar, dizendo para ela se levantar, pois estava apenas testando seu coração. Embora ele esteja curioso sobre uma coisa, que é porque ela não se transformou em borboletas e voou embora, deixando esse tópico para mais tarde. Ele diz à garota que ela ainda é sua empregada, então a proíbe de se aproximar de Jiran. Depois que o Enkiru e sua empregada chegam a esta grande casa avermelhada, no entanto, a garota, vendo que sua senhora ainda está um pouco chateada, diz a ela para não ficar com raiva porque, embora o Sr. Ayun tenha partido há muito tempo, com certeza o encontrará quando voltar, embora isso não seja necessário, já que sabemos que o Enkiru já conheceu Ayun e isso é apenas para informar a sua criada, além de dizer a ela que, infelizmente, Ayun não é a mesma pessoa que era na época, ou seja, não é a mesma pessoa que a salvou das ruínas do inferno, nos apresentando assim. Há 10 anos, o Enkiru era desprezada por sua própria espécie por ser um monstro que nunca cresce,
E aqui ela nos diz que originalmente era a demônio mais humilde, nascida sem uma maneira de se defender. Portanto, foi aprisionada por sua própria espécie sem cometer crime algum. No entanto, segundo sua espécie, o crime que cometeu foi nascer como um demônio fraco, e é enfatizado que naquela época só se poderia ser enviado para a terra do pecado, e o castigo em si é esperar pela execução final, o que fez a garota gritar de raiva. No entanto, quando o poder do pecado e o castigo a atingiram, a garota pensou que certamente morreria, mas foi então que Feste apareceu e ofereceu ajuda sem se importar com nada, sendo ele quem a salvou, deu-lhe um lar e nem se importou que ela secretamente sugasse sua colheita, o que a fez tornar-se uma verdadeira mulher. A partir desse momento, a garota estava determinada a viver por ele, e só tornando-se mais forte poderia ser digna dele, sem se importar com o desprezo do mar divino, pois ela pensava que tudo neste mundo pertencia a ela e a Ayun. Em certo momento, ela se sentiu um pouco superior à seita divina, mas voltando ao presente, o Enkiru nos conta que pensou que, neste mundo de forte e fraco, Ayun era diferente e esperaria por ela. No entanto, nunca ocorreu a ele que, durante seus dias de cativeiro, também seria seduzido pela aurora mais pura e escolheria aquela mulher com cálice divino. Enquanto nos é apresentado que, após liberar um pouco de seu poder, a garota tem cicatrizes por todo o corpo, indicando que essas cicatrizes podem ser da marca da aurora mais pura. Ainda irritada, o Enkiru grita que Ayun a subestimou e, por isso, fará com que ele pague pessoalmente o preço de sua escolha. Logo depois, somos transferidos para o desfiladeiro do demônio primordial, onde a donzela de Enkiru está lá e comenta que ouviu dizer que uma das melhores raças de demônios dos tempos antigos dorme ali, o que ela acaba confirmando, pois está vendo pessoalmente, o que é realmente magnífico e forte, de acordo com a garota. O Enkiru diz isso enquanto toca na estátua gigante. Ela argumenta com sua criada que os primeiros demônios nasceram anos antes dos deuses, e o poder que possuem não é igualado pelos deuses. Manifestando sua aura, ele continua dizendo que, se quiser despertar os demônios primordiais antigos, deve quebrar a casca de pedra que prende a carne deles, já que os demônios atuais são reprimidos pela porta de Deus e seu poder mágico é escasso. Somente despertando os espíritos demoníacos mais poderosos e antigos teriam a oportunidade de retornar. No entanto, sua senhora, um pouco preocupada, diz a ele com uma voz trêmula que ele não pode ser feito, uma vez que a antiga raça demoníaca é a espécie mais forte alimentada pelo kit mais puro na Terra e, portanto, se o despertarem à força, serão recebidos com uma reação violenta. No entanto, o Enkiru, confiante no que está fazendo, diz a ele que não, pois estarão dispostos a acordá-la e apenas usar o mana absorvido dele como isca, já que esses demônios, belicosos por natureza, certamente acordarão. E foi dito e feito. Como aconteceu? Ela acaba acordando a grande estátua que, com olhos violentos, estava à sua frente. Diante de Enkiru, no entanto, essa grande presença faz com que a empregada de Enkiru de repente se sinta tonta, ou melhor, fraca, já que a antiga estátua demoníaca está absorvendo sua energia demoníaca, e não é apenas ela, mas todo o mundo demoníaco, o que faz com que a energia demoníaca de todos seja absorvida, levando a donzela a pedir à sua senhora que pare, pois se isso continuar, toda a sua cultivação será absorvida pela estátua demoníaca. No entanto, isso não é uma preocupação para o Enkiru, que diz a ela que despertar os demônios antigos requer alimentá-los com energia demoníaca, além de dizer a ela que não precisa se preocupar, pois isso a manterá segura. Mas desistindo dessa ideia, sua empregada acaba se transformando em uma borboleta para deixar o lugar, o que provoca a ira de Enkiru, que o questiona sobre como ele se atreve a desertar, além de dizer a ele para não desperdiçar sua força, pois ele é uma presa marcada pelo selo demoníaco. Não importa para onde ele escape, já está em seu bolso. Por outro lado, a energia do ruivo está sendo roubada, mas com clareza sobre o que está acontecendo, ele assume que isso deve ser obra de Enkiru, já que aquela mulher, desde que obteve poder de alto nível de algum lugar há 10 anos, retornou para matar em sua verdadeira forma demoníaca e tornou-se cada vez mais climático. No entanto, os pensamentos do garoto são interrompidos pela empregada de Enkiru, cujo nome é Kadai, que aparece transformada em sua forma de borboleta. No entanto, como essa transformação requer energia, a garota não pode durar muito tempo e acaba voltando à sua forma original, o que preocupa o ruivo, que pergunta sobre o esgotamento de seu poder mágico, perguntando o que o Enkiru fez. Enquanto se apoia nos braços do ruivo,
Responde que o Enkiru liberou os demônios primordiais e em menos da metade de um palito de incenso, todo o Vale dos Demônios estará seco. Mas com encorajamento, ela diz a ele que não o deixará para trás, e assim eles acabam deixando o mundo demoníaco. Pouco depois, vamos para a casa de Jejum, onde ele e sua noiva estavam causando tumulto, o que irrita Yui, que, cansada de seus absurdos, diz que já chega, pois ele só bebeu um pouco do sangue de seu superior para curar o veneno demoníaco, perguntando-lhe roucamente sobre o que ele está falando, além de falar dela como se ela estivesse suja, e sim, como ele nem mesmo a apresentou a ela, que a sua noiva, rápido, vendo que a garota está certa, pegando sua noiva pela cintura, ele informa Ki que está a sua esposa Kihon e assim também diz a sua noiva que a garota com o vestido verde é Kinji, que, embora seja um demônio maior, é fraca e pede para não ter medo, ao que a garota diz que não está com medo. No entanto, enquanto os pombinhos conversavam, Kadai percebe a pura Laura que está com Kiron, o que apenas o mestre da seita divina confirmou. Então, realmente, Aon está com o mestre da seita divina, como havia dito sua dama ao Enkiru, que na verdade não mentiu para ele, mas embora ele queira investigar mais sobre esse assunto, por enquanto não poderá. Já que a Fênix de Fogo que a Ruiva tinha sai pedindo ajuda e diante disso a garota preocupada se aproxima de seu parceiro e, vendo o estado em que ele está, pede ao Yun que o salve. No entanto, ele mesmo responde que não sabe como fazer isso, mas após Kinji contar tudo o que aconteceu e também falar sobre a senhorita Ken, Kiru-Ayun começa a pensar e pergunta se ele está se referindo àquela mulher grande de seda preta que ele conheceu há algum tempo, o que, segundo o que ouviu dela, é a mesma garotinha que ela trouxe de volta uma vez. No entanto, essa coisa da garotinha surpreende Kinji, já que o Lorde Demônio já tinha 15 anos na época, e ela o faz saber disso. Rápido, ao ouvir isso, ele diz que não importa, pois a idade não é um problema, apontando para a garota. Comenta que aos seus olhos qualquer um com menos de 150 anos deveria sentar à mesa com as crianças. Mas voltando ao tópico principal, ele diz que lembra que só adotou a garota por alguns meses e depois desapareceu, perguntando o que aconteceu nos últimos anos para fazê-la crescer tanto. Isso surpreende um pouco Kinji, que pergunta se ele nunca viu a verdadeira forma demoníaca do Lorde Demônio. E se sim, ele tem que explicar que, desde que o Lorde Demônio cresceu em sua verdadeira forma demoníaca, só se importava em lutar por seus territórios e não recuava, pois o principal era cumprir seu objetivo, que era estar à altura do homem com quem decidiu passar o resto de sua vida, além do fato de que sempre buscará ser o mais forte para ter o amor de sua vida. Mesmo que não seja, ela pede a ele para por favor impedir a senhorita Enkiru, pois ela libertou os demônios antigos. E entrando um pouco em contexto com isso, a garota explicava que os demônios antigos resolveram o turbilhão do kit da Terra mais primitiva desde a abertura dos céus e da Terra, e o poder mágico que possuíam era 100 vezes maior do que o do atual Senhor Demônio Kiron. Ouvindo tudo isso, ela fica surpresa, pois não imaginava que o Enkiru era tão poderoso. Enquanto estavam assim, um pouco temerosa, ela disse que no início para selar o Enkiru, todo o mar divino já tinha feito tudo o que era possível, mas agora o mundo do cultivo imortal realmente está prestes a morrer. Por outro lado, o Yun, ao ouvir o que Kinji comentou, simplesmente abaixa a cabeça e não diz nada, o que faz a garota pensar que ele irá ajudá-los. No entanto, é exatamente o oposto. Em um movimento rápido, ele pega suas coisas e sua noiva e então diz às garotas que podem fazer isso sozinhas, o que surpreende as garotas, pois ele está dizendo que vai deixar o campo de batalha. Para evitar que isso aconteça, as garotas tentam impedi-lo. No entanto, o que o impede é a batida do coração e um cheiro que ele não sabe de onde vem, que cheira tão bem que ele sente como se algo estivesse se quebrando em seu coração, e ele deixa as garotas saberem disso. Ao ouvir isso, as garotas perguntam a que cheira, já que não sentem nada, mas mesmo assim as garotas não acreditam em Yun, que diz que isso a faz querer engolir. Passando para o Vale do Primeiro Demônio, eles nos mostram que no meio dessa grande figura estava o Enkiru. Ele disse que não é ruim para um demônio antigo, mas teme que aquele cheiro horrível se espalhe por centenas de quilômetros. O que me faz pensar se talvez aquele cheiro seja o mesmo que Oyun estava mencionando, algo que saberemos mais tarde. Mas por enquanto, Genkirun não sabe. Ela continua dizendo que é uma pena que o poder deles seja apenas suficiente para liderar o demônio monarca de menor cultivo dentro deles, já que os demônios mais poderosos precisam de um poder maior para despertá-los. Dito isso, os pensamentos da garota são interrompidos pelo demônio, que argumenta que, após 10.000 anos,
Eles pensavam que não teriam mais inimigos no mundo. Então, dormiram até agora, mas nunca pensaram que haveria um poder tão maravilhoso e misterioso no mundo. No entanto, zombando um pouco da garota, ele pergunta se ele é seu descendente, que é tão delicado a ponto de não cuidar de si mesmo, exceto para dizer que esse trabalho único não parece emanar de um desperdício como ela. Ao ouvir isso, a garota diz a si mesma que sem um desperdício como ela, ele ainda estaria sonhando em levar uma surra de outros demônios. Ele mesmo, interrompendo novamente, diz à garota que, desde que encontrou uma comida tão interessante para ele, ele vai se sacrificar dessa vez, dizendo que vai comê-la lentamente. Mas falando em comer, Ao Jun estava engolindo feito louco, e ele percebeu isso. Sonju pergunta a Ki-hon se ele come tão rápido, o que a garota nega, já que nunca o tinha visto assim, porque mesmo se ele estivesse com fome, ele não se comportaria assim. Olhando para ele cuidadosamente, ela diz que é como se ele tivesse uma presa e quisesse mordê-la. Ka chorou de tristeza com isso, pois, segundo ela, a senhora não se importa com a vida ou morte deles, e ela foi em frente para comer à mesa. No entanto, enquanto a garota dizia isso, Ki-hon percebe que Laura não está bem, porque antes, se ele estivesse comendo ou descansando, sua respiração ficava suave, mas agora parece que ele nunca está satisfeito e, na verdade, isso porque enquanto ele estava comendo ou ele disse que está tão faminto que não importa quanto coma, ainda está com fome, além do fato de que seu corpo está sob controle e ele simplesmente não pode parar. Um segundo depois, somos apresentados ao ruivo que estava descansando, mas aparentemente estava em um pesadelo, e de fato, é assim que é, já que em seus sonhos, ele conseguia ver como um demônio devorava seu povo, o que o fez acordar subitamente, já que o que ele viu era motivo de preocupação, pois aparentemente não era um simples sonho. Kinji, que estava ao lado dele quando viu dessa forma, responde que seu espírito primordial previu que a raça demoníaca estava prestes a despertar sob a invasão do antigo Senhor dos Demônios, e ele não pode permitir isso, pois investiu muito esforço em apresentar o sangue da raça dos demônios e não pode permitir que seja arruinado nas mãos de seus ancestrais. Com isso em mente, ele sai e libera seu espírito primordial, dizendo que se pudesse reunir a essência dispersa do Senhor Demônio no ar, poderá conhecer sua localização precisa. No entanto, enquanto isso acontecia, vemos como Yun, por mais que comece, ainda estava com fome, o que o deixava ainda mais irritado, já que não estava satisfeito. Parece que ele estava perdendo o controle. Voltando ao ruivo, que diz a ele que deve se mover na maior velocidade em direção ao lado do Sr. Jin para aproveitar sua separação e aceitar um golpe em toda a potência, embora isso seja muito difícil de fazer, já que o poder do ruivo agora é como um mosquito agitando um elefante, como a garota faz questão de informar ao ruivo. Mas aparentemente isso não importa para o rapaz, já que ele pede desculpas a Kinji e diz que, mesmo que seja o caso, ele deve fazer isso, pois é um guerreiro da raça demoníaca e seu único destino é morrer pela proteção do clã dos demônios. No entanto, enquanto dizia isso, alguém passou por ele com uma velocidade incrível, tão rápido que nem o homem loiro nem as garotas sabiam quem era. Mas descobrimos graças às garotas que a pessoa que partiu com essa velocidade era o Yun. Ao passar para o mundo demoníaco, mostra como vários demônios estavam ajoelhados na presença de Wenkiru e do antigo senhor demoníaco, que disse a seus subordinados que se passaram 10.000 anos e seus descendentes degeneraram a ponto de serem todos formigas. Mas olhando para um lugar específico, ele diz que consegue sentir que a comida que a ANS está a 100 milhas de distância está vindo em sua direção a uma velocidade vertiginosa. Surpreendendo assim vem, que sabe que há o Yun. Infelizmente, ele nos conta que desde a invocação do antigo demônio, é o fim tanto para ele quanto para ela, já que com uma raça demoníaca tão poderosa, ele nem mesmo pode sobreviver. Diante disso, ele chega ao ponto de questionar se realmente quer machucá-la tanto. No entanto, não se deixa influenciar, pois mesmo que ela consiga o que quer, ela ainda é um espelho, e tudo que a faz infeliz não precisa existir. No entanto, os pensamentos da garota são interrompidos pelo demônio, que excitadamente diz que sente um cheiro doce, tomando o Enkiru à força. Pergunta por que ela não tem uma sobremesa pequena para abrir o apetite antes da refeição principal. E é claro que a garota se recusa a isso, mas ainda assim não consegue se libertar enquanto o demônio tenta fazer isso. Ele comenta que desde os tempos antigos, o clã dos demônios proibiu matar companheiros de clã. Mas se for uma regra estabelecida pelo Senhor Demônio, não há problema, já que ele não está lá.
e com isso ele tenta, como a garota, mas naquele momento preciso, Ayun aparece com uma energia devastadora que excita o demônio, que ao vê-lo simplesmente sorri e se lança em direção a ele, dizendo que os devorará juntos. No entanto, Ayun, que parece outra pessoa, não se importa, fica para trás e também contra-ataca de maneira inesperada. Ele acaba arrancando um pedaço da boca do demônio, fazendo com que ele solte o Enkin-Hu. Enquanto o demônio sofria com isso, o Enkin-Hu é salva por sua criada. Antes disso, a garota pergunta à criada por que ela voltou, pois achava que ela havia partido. A criada responde que simplesmente não queria que ele se machucasse, mas também não pode ignorar sua vida, pois quando ele a salvou 10 anos atrás, decidiu ser sua seguidora para sempre. Palavras que deixam Enkiru muito feliz. No entanto, continuando com a luta, sedento por si mesmo, ele continua a destruir o corpo do demônio. A cada ataque, literalmente é uma parte a menos do corpo do demônio. Diante desses ataques ferozes, Yui, que chegará ao lado de Kihon, diz que a postura de Ayun é simplesmente bela, opinião que King Hon sinceramente compartilha, dizendo que ela não é digna de um marido tão feroz. Diante disso, ele tem certeza de que o demônio sabe melhor do que ninguém o quão feroz ela já é. O demônio estava sofrendo com os ataques vorazes, pois eles não eram simples. Isso leva a se perguntar o que há de errado com aquele homem, pois, a princípio, ele sentiu que sua aura era única e ele não era muito poderoso. Agora, sua opinião mudou, pois aquele sujeito usou seu corpo como alimento para expandir sua cultivação. No entanto, ao dizer isso a Ayun, com uma presença imponente, ele comenta que a fragrância é deliciosa e ainda quer devorar. Aproximando-se do demônio assim, antes que ele se aproxime o suficiente, Ayun acaba o impedindo para dizer a ele que também pertence à antiga raça dos demônios e é muito mais velho do que ele em gerações. Ele pergunta se realmente precisa devorá-lo daquela forma. Ayun, sem modos, pergunta se ele não acha isso inapropriado e, implorando, pergunta se ele não poderia deixá-lo acumular uma grande quantidade de energia antes de perder algo como a sensação dos filmes de heróis. Isso deixa todos no local perplexos, incluindo as meninas que amaldiçoaram o demônio por essa mudança de atitude. Mesmo Enkin-Hu, que o convocou, estava se arrependendo de tê-lo feito. Oyun, que não estava ciente do que estava fazendo, ouve do demônio que está tudo bem acumular a energia que ele precisa, pois os prisioneiros de luta sabem melhor. As palavras fazem o demônio suar, pois aquele rapaz está louco. No entanto, ele percebe algo. Os olhos de Ayun estão desfocados, o que significa que ele não está pensando claramente, simplesmente agindo por instinto. Diante disso, o demônio, enquanto libera um furacão de fogo, diz que isso é bom, pois é fácil escapar de um homem cego com força bruta. Então, ele libera todo o seu poder, cuja potência preocupa um pouco Enkin-Hu, pois aquele fogo é um fogo demoníaco e dizem que é o poder supremo que apenas os deuses antigos podem possuir. No entanto, isso parece estranho para eles aqui, pois, embora seja poderoso, o demônio não parece forte. Enquanto observava o Yun com um grande sorriso, ele disse que esses camponeses nunca viram o poder em seu auge, já que esse truque insignificante os assustou. Preparando-se, ele diz que esses são apenas truques, pois o verdadeiro poder está. No entanto, sem tempo para se preocupar, o demônio comenta que todos estavam rindo dele e vai garantir que saibam o que significa ser pequeno. Lamentando o caso, é assim que estaremos encerrando este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe seu comentário.